Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, a lenda de Iwagakure. Capítulo 291. No final, foi Hiruzen Sarutobi quem expressou a opinião dos muitos Junins de Konoha. Tsunade, vamos elevar o nível de prontidão para a guerra. Nosso foco principal agora deve ser recuperar nossas forças. O que mais Tsunade poderia dizer? Na verdade, ela também não queria entrar em guerra com Iwagakure naquele momento. No entanto, se Konoha não fizesse nada, o país da Terra ganharia um enorme mercado, e a força de Iwagakure certamente aumentaria ainda mais. Mas além da ameaça de guerra, o que mais Konoha poderia fazer? Até mesmo os Daimyo da Terra do Fogo demonstraram pouca resistência. Os Daimyo da Terra do Fogo há muito invejavam as rotas comerciais de Iwagakure. Acontece que a Terra do Fogo estava constantemente em guerra e durante os raros intervalos entre as guerras, eles estavam ocupados reconstruindo e não tinham tempo para lidar com os bandidos e ninjas rebeldes de seu país. Agora que Iwagakure propunha incluir o País do Fogo no sistema de rotas comerciais, isso significava que a rara paz duraria por um tempo considerável. Pelo menos o País da Terra não quebraria essa paz proativamente. Isso deixou o Daimyo muito tentado. Ao longo dos anos, os Daimyo gastaram uma grande quantia de dinheiro em guerras. A fúria da Nove Caudas desta vez causou outra grande perda. Mesmo com a riqueza da Terra do Fogo, os Daimyo sentiram a dor. A Terra do Fogo precisava de um ambiente estável para restaurar sua força nacional. Essa era a intenção do Daimyo. Então concorde com os termos de Iwagakure e consinta em abrir a rota comercial. Tsunade finalmente tomou a decisão. Poucos dias depois, a Terra do Fogo e a Terra da Terra assinaram um tratado comercial. Os dois lados concordaram. Para caravanas mercantes com permissões emitidas pelo Daimyo do outro, os ninjas do outro lado não devem obstruí-las por nenhuma razão. 2. Ambos os lados podem enviar um certo número de ninjas para escoltar caravanas mercantes para o território do outro, e os ninjas do outro lado não devem obstruí-las. Este acordo era justo. As conveniências e obrigações obtidas pelo País da Terra e pelo País do Fogo, Iwagakure e Konoha, eram as mesmas. Mas um mês após a assinatura deste acordo comercial, Tsunade, Hiruzen e os outros ficaram perplexos. Informações de inteligência mostraram que um grande número de ninjas de Iwa havia entrado na Terra do Fogo sob o pretexto de escoltar caravanas mercantes. Embora restringidos pelo acordo, esses ninjas de Iwa não entraram em algumas das poucas áreas-chave da Terra do Fogo, mas ninjas de Iwa podiam ser vistos ocasionalmente na maioria das regiões. No entanto, pouquíssimos ninjas de Konoha haviam recebido missões para entrar na Terra da Terra. Após investigação, descobriram que escoltas ninjas não eram necessárias na Terra da Terra. A Terra da Terra já contava com ninjas patrulhando as rotas comerciais e, além disso, era considerada o lugar mais seguro e pacífico de todo o mundo ninja. Poucas caravanas mercantes estavam dispostas a gastar dinheiro desnecessário para contratar escoltas ninjas. Então, somente no começo algumas caravanas mercantes da Terra do Fogo contrataram ninjas de Konoha para entrar na Terra, mas depois, não existiram mais tais otários. As caravanas mercantes que se dirigiam ao País da Terra escolheram unanimemente fazer da fronteira entre o País do Fogo e o País da Terra o ponto final de sua escolta. As caravanas deixariam os ninjas de Konoha na fronteira e entrariam no País da Terra sozinhas. E na viagem de volta, algumas caravanas escolheram os ninjas de Konoha na fronteira, enquanto outras escolheram os ninjas de Iwa. Assim, cada vez mais ninjas de Iwa podiam ser vistos no País do Fogo, enquanto não havia muitos ninjas de Konoha no País da Terra. Na sala de conferências de Konoha, desta vez apenas Tsunade e alguns conselheiros estavam presentes. Hiruzen disse com dor de cabeça: Tsunade, também temos que nos esforçar muito para eliminar os ninjas rebeldes do País do Fogo, assim como Iwagakure. Koharu Tatani disse: Hiruzen, se fizermos isso não teremos efetivo suficiente. E quando não houver mais bandidos e ninjas rebeldes na Terra do Fogo, a vila terá muito menos missões de escolta. Nesse momento teremos um excedente de efetivo. Omura Mitokado disse: como Iwagakure faz isso? Eles também têm um número considerável de ninjas agora. Koharu respondeu: a mão de obra liberada em Iwagakure, já que não precisam escoltar caravanas do País da Terra, tem dois destinos principais. Um é patrulhar as rotas comerciais domésticas, e as despesas com esses ninjas são custeadas pelo Daimyo do País da Terra. A outra parte é aceitar missões em outros países. Os pequenos países ao redor da Terra gostam de contratar ninjas de Iwa, o que dá a Iwagakure um grande número de cotas extras de missões, o suficiente para absorver esses ninjas excedentes. Tsunade bateu na mesa e disse: então vamos acabar com os bandidos e os ninjas desonestos e depois competir com Iwagakure pelas cotas de missões dos países pequenos. Koharu balançou a cabeça e disse: há outro problema. Se enviarmos ninjas para patrulhar o país como Iwagakure faz, provavelmente teremos que arcar com as recompensas da missão desses ninjas. O Daimyo não vai arcar com isso. Tsunade já era Hokage há algum tempo. Após um breve cálculo, sua expressão ficou séria. Não era uma despesa pequena. Com as finanças apertadas de Konoha, para arcar com uma despesa tão grande novamente, Tsunade disse: que tal trocarmos de Hokage? Não querendo desistir, Tsunade perguntou: por que o Daimyo da Terra escolheria arcar com essa despesa? Koharu suspirou e disse: porque a Terra da Terra é o centro das rotas comerciais. As rotas comerciais trouxeram enormes benefícios para o Daimyo deles. Manter as rotas comerciais é manter esse interesse. O Daimyo da Terra naturalmente não será mesquinho. Quanto à nossa Terra do Fogo, embora tenhamos vantagens em recursos e potencial, a curto prazo, certamente não temos chance de substituir a posição da Terra nas rotas comerciais. Em outras palavras, se fizermos o mesmo que Iwagakure, só perderemos a curto prazo. Tsunade franziu a testa e disse: e daí se perdermos?
O daimyo não sabe os benefícios que as rotas comerciais podem nos trazer no futuro? Hiruzen interrompeu. A situação no mundo ninja está em constante mudança. Quem pode garantir que manteremos a paz até que as rotas comerciais se tornem lucrativas? Tsunade ficou atordoada por um momento, e então concluiu. Será que foi por causa do desempenho de Vagakuri na Terceira e Quarta Guerras que eles ganharam credibilidade? Esses mercadores confiam no país da Terra? Confiam em Vagakuri? Como uma jogadora veterana que havia tomado dinheiro emprestado por todo o mundo ninja, Tsunade sabia da importância da credibilidade. Era justamente por nunca ter roubado, furtado ou usado meios ninja que aqueles cassinos a acolheriam. E o dinheiro que Tsunade devia seria eventualmente pago de volta através do tratamento aos nobres, e era por isso que ela sempre podia pedir dinheiro emprestado. Acontece que fazer com que Tsunade devolvesse o dinheiro exigia uma batalha de inteligência. Hiruzen concordou com as palavras de Tsunade. Tsunade pensou por um momento. Parecia que não importava o que fizesse, não era bom. Suprimir bandidos ativamente seria um desperdício de mão de obra. Se a mão de obra já escassa fosse retirada, aumentariam as oportunidades para os ninjas de Iva entrarem na Terra do Fogo para realizar missões de escolta. Se ela não fizesse nada com os ninjas de Iva entrando e saindo livremente da Terra do Fogo, o perigo oculto seria muito grande. Enquanto Tsunade ainda ponderava contramedidas, Danzou falou. Quinto, enviem a Ambu e a Raiz aos países pequenos para assassinar os ninjas de Iva e fazer com que Vagakuri perca sua credibilidade. Ou entrem no país da Terra e sabotem as rotas comerciais. Danzou não disse muita coisa, mas seu significado era claro. Como não conseguia obter nenhum benefício das caravanas mercantes, ninguém deveria se divertir. Hiruzen expressou sua oposição antes que Tsunade pudesse. Não podemos entrar em conflito com Iwagakuri agora. Precisamos recuperar nossas forças. Temos que esperar até que o novo broto com a vontade do fogo esteja completamente desenvolvido. Danzou queria continuar se opondo, mas considerando que seu alvo principal agora era o clã Uchiha e ele precisava obter seu Sharingan, ele finalmente decidiu ficar em silêncio. A reunião de alto nível de Konoha terminou sem resultado. Tsunade tacitamente permitiu que os ninjas de Iva vagassem pelo país do fogo. Danzou, por outro lado, retornou à base da Raiz. Ele chegou a um laboratório secreto na Raiz. Ei, como está o experimento? Lord Danzou, a direção da pesquisa de Orochimaru deve estar correta. O Sharingan pode de fato suprimir as células do primeiro Hokage. Mas para isso, precisamos de um grande número de Sharingans. Se forem apenas 1 ou 2, serão facilmente devorados pelas células do primeiro. Além disso, nossa pesquisa com as células do primeiro não é tão boa quanto a de Orochimaru. Mesmo se obtivermos um grande número de Sharingan, é impossível pesquisar uma versão transplantável das células do primeiro em um curto espaço de tempo. O rosto de Danzou estava muito feio. Após hesitar por um momento, ele disse a Ei, vá contatar Orochimaru. Veja se Orochimaru precisa de alguma coisa. Se possível, quero cooperar com Orochimaru. Sim. Ei obedeceu imediatamente e saiu rapidamente da base da Raiz. Danzou não era o único que queria contatar Orochimaru. Nagato, por exemplo, também estava de olho nele. No entanto, ao contrário da história original, onde Nagato frequentemente deixava a Vila Oculta da Chuva com Conan para recrutar ninjas rebeldes nesta vida, nem Nagato nem Conan estavam dispostos a deixar Yaiko. Portanto, a tarefa de recrutar Orochimaru só poderia ser atribuída a Juzou Biva, Sazori e outro personagem desconhecido e descartável que já havia se juntado à organização. Para garantir o sucesso da missão, Nagato também contatou Ishiro, esperando poder ajudar Juzou e os outros. O mundo ninja sabia sobre a cooperação entre Ishiro e Akatsuki, mas muito poucos sabiam que Ishiro havia se juntado pessoalmente a Akatsuki Sombria. Ishiro não queria ser exposto. Mesmo na frente dos outros membros da Akatsuki, ele não queria vazar informações. Ele já havia contado isso a Nagato e aos outros antes. Porque Ishiro tinha medo de que Obito descobrisse logo no início que ele havia se juntado a Akatsuki Sombria e fizesse alguma coisa contra ele. Então, após atender ao pedido de Nagato, Ishiro fez um conjunto de um blusão preto e uma máscara. Todo o conjunto de equipamentos também foi pintado com o jutsu de selamento para evitar ser detectado pelo Byakugan. No entanto, antes de sair, Ishiro ainda precisava obter a aprovação do Conselho Consultivo. Na verdade, isso não era fácil. A Akatsuki estava se desenvolvendo rápido demais, e a atitude de Onoki e dos outros em relação a Akatsuki estava se tornando cada vez mais cautelosa. Incluindo Conan e Sazori, a Akatsuki já contava com 4 indivíduos de nível Kage. Felizmente, Onoki e os outros ainda não consideravam Sazori como um Kage. Nesta vida, Sazori foi derrotado por Ishiro 2 vezes seguidas, e até perdeu o boneco humano do terceiro Kazekage. Isso fez com que o mundo ninja não desconfiasse tanto do chamado Sazori da Areia Vermelha. Mas para Akatsuki recrutar um ninja desonesto de rank S como Orochimaru, que era um Kage sólido, Onoki e os outros inevitavelmente estariam vigilantes. Esse tipo de assunto não poderia ser ignorado só porque Ishiro tinha um bom relacionamento com Akatsuki. O crescimento da Akatsuki mais cedo ou mais tarde, colidiria frontalmente com as 5 grandes vilas ocultas. Agora que Konoha não era mais uma superpotência, Onoki e os outros também ocasionalmente pensavam nos problemas da perspectiva de Vagakuri como hegemônico do mundo ninja. Sob esse modo de pensar, a Akatsuki era uma ameaça total. Como devo persuadir o Conselho Consultivo? Ishiro estava com um pouco de dor de cabeça. Pouco tempo depois, o Conselho Consultivo, notificado por Ishiro, reuniu-se novamente no escritório do Tsuchikage. Assim que Onoki e os outros entraram, perceberam os pensamentos de Ishiro pelas suas roupas. Este Tsuchikage inquieto estava saindo para causar problemas novamente. Tendo passado por inúmeras experiências, Onoki e os outros trocaram um olhar e, então, um por um, olharam para Ishiro em silêncio.
Capítulo 292. Ishiro sentiu-se um pouco culpado e lançou um olhar furioso para Ikura. No entanto, Ikura permaneceu impassível. Ao ver isso, Ishiro sabia que o conselho consultivo não falaria primeiro, então disse: Lorde Terceiro, recebi uma mensagem da Akatsuki. Eles planejam recrutar o ninja rebelde de rank S de Konoha, Orochimaru. Nagato espera que eu possa cooperar com eles. Onoki e os outros trocaram um olhar, se contiveram e ninguém falou nada, apenas olhando para Ishiro. O que precisava ser dito todos já haviam dito, e acreditavam que Ishiro havia entendido. Como Ishiro ainda queria ir, precisava dar uma razão suficientemente convincente. Eu também quero encontrar Orochimaru. Antes de sua deserção, Orochimaru era o candidato mais poderoso de Konoha Hokage, e também é discípulo do terceiro Hokage. Por muito tempo, Orochimaru foi o sucessor designado de Hiruzen. Seu status era semelhante ao meu e ao de Ikura antes, talvez até mais elevado. Deve haver uma grande probabilidade de Orochimaru ter tido acesso ao pergaminho dos selos de Konoha. Com a ganância de Orochimaru e o egoísmo de Hiruzen, é possível que Orochimaru tenha lido o pergaminho dos selos inteiro. Quero fazer um acordo com Orochimaru. Ishiro não disse qual era o objetivo do acordo. Onoki e os outros acreditavam que Ishiro não prejudicaria os interesses da vila. Por fim, Onoki suspirou e disse: Então vá. Tenha muito cuidado. Cada nível de Kage não é tão simples. Você não deve subestimar os poderosos do mundo ninja só porque participou da matança de Jiraiya e Anzo. Ishiro assentiu rapidamente, sem esperar obter o consentimento de Onoki tão facilmente. Então, voltou a olhar para os outros. Saka, Mei e Ikura concordaram impotentes. Na verdade, Onoki e os outros estavam em conflito. Cada vez que Ishiro saía, ele trazia consigo algum ganho. Pode-se dizer que Vagakuri se fortaleceu com esses ganhos, um após o outro. Embora Ishiro fosse frequentemente ferido, Onoki e os outros também esperavam que Ishiro pudesse trazer mais benefícios para a vila. Acontece que Ishiro, esse Tsuchikage, era muito inativo em suas funções oficiais. O trabalho de 5 pessoas agora tinha que ser feito por 4. Embora Ishiro tenha aumentado o número de assistentes de Tsuchikage, isso não reduziu sua carga de trabalho. Pensando nisso, Ikura disse a Ishiro, que esperava impacientemente o término da reunião. Ishiro, você já pensou em expandir o tamanho do conselho consultivo? Ishiro ficou atordoado. Ele examinou a sala e, vendo que os outros não estavam surpresos, percebeu que já deviam ter discutido o assunto antes. Essa questão do conselho consultivo chegar a um consenso antes de consultar os Kage, se fosse o terceiro Hokage naquela época, ele imediatamente ficaria em guarda. Mas Ishiro não se importava. Essa situação, na verdade, foi criada por ele mesmo. Após a ascensão de Ishiro ao poder, quem decidia a maioria dos assuntos importantes da vila era, na verdade, o terceiro, o ajudante deste Tsuchikage. Quem decidia a maioria dos assuntos menores da vila era basicamente o conselho consultivo. O papel de Ishiro como Tsuchikage era ainda menor do que o de um líder fantoche. Acontece que a ambição de Ishiro não residia no poder, então ele vinha tentando encontrar maneiras de delegá-lo. Depois de pensar por um momento, Ishiro disse: Isso pode funcionar. Só que a escolha dos candidatos não é fácil. Originalmente, eu deveria ter escolhido ninjas da nossa geração, mas até Kawakita cresceu agora. Escolher conselheiros neste momento parece inapropriado. Essa era a verdade. Muitas pessoas não se importavam com a antiguidade, achando que considerá-la era pedante demais. Mas a antiguidade representava de forma invisível a autoridade. Se Kawakita não tivesse se tornado um quase Kage de repente, então ter alguns Chunin de elite dos contemporâneos de Ishiro teria sido ótimo. Por exemplo, os antigos colegas de classe de Ishiro, Tana e Kibuki, agora eram membros da elite Jounin. A autoconfiança deles e o reconhecimento que recebiam dos outros não eram baixos. Porque aqueles mais fortes que eles não eram tão jovens e quando a vila escolhia conselheiros, ela tinha que considerar o futuro. Então aqueles veteranos poderosos não teriam objeções. E os mais jovens que eles não eram tão fortes, então não havia nada a dizer. Mas agora que a força de Kawakita havia superado a desses veteranos, aos olhos dos outros na aldeia, a antiguidade de Tana e Kibuki não era suficiente. Dessa forma, invisivelmente as ordens de Tana e Kibuki poderiam não ser cumpridas conscientemente. Ikura também sabia do que Ishiro estava falando. Ele disse: Então vamos escolher entre a geração mais jovem. Ishiro ficou um pouco surpreso, então perguntou timidamente: Você está dizendo que Kawakita, ou até mesmo ninjas mais jovens que ele devem ser seus conselheiros? Ishiro estava hesitante. Ele próprio era um transmigrador e sua mentalidade era precoce. Não era grande coisa para ele ser conselheiro tão jovem. Além disso, naquela época havia um certo abismo geracional na herança da aldeia. Onoki estava cultivando ele e Ikura como sucessores. Assim, os dois ingressaram no conselho consultivo ainda jovens e naquela época, na mente de Onoki e dos outros, o principal objetivo de promover os dois era o treinamento. Mas Ishiro ainda era jovem. Em circunstâncias normais, o sucessor não seria Kawakita. Não havia muita diferença de idade entre Kawakita e Ishiro. Se Ishiro envelhecesse, Kawakita também estaria prestes a se aposentar. Dessa forma, deixar Kawakita se juntar ao conselho consultivo não era apropriado. Era como Presa Branca de Konoha naquela época. Presa Branca era velho demais. Aos olhos de Hiruzen e dos outros, seu posicionamento não era o de um sucessor. Entretanto, Ishiro não sabia que Onoki e os outros estavam preocupados que um dia Ishiro estaria se divertindo e de repente não voltaria. Dessa forma, se Kawakita, como discípulo de Ishiro, tivesse um bom desempenho, ele poderia ser um sucessor mais adequado que Ikura e mais capaz de estabilizar o coração das pessoas. Olhando para as expressões calmas de Onoki e dos outros, embora Ishiro não entendesse, ele ainda disse: Tudo bem então, quem são seus candidatos específicos? Ikura disse: Kawakita e Shiko Tomoi. Shiko. Ishiro ficou confuso. Era normal que Kawakita fosse selecionado. Kawakita já era um quase Kage.
Dar-lhe um status e tratamento adequados era algo que Ichiro também poderia imaginar. Mas Chico. Havia outros na aldeia mais jovens e mais talentosos que ela com mais força. Por exemplo, Akio Wada. Ele havia se tornado um Jounin de elite antes de Chico e era 2 anos mais novo. Além disso, o poder de combate de Akio superava em muito o de Chico. Akio era um guerreiro completo, com quase nenhuma deficiência. Ichiro expressou diretamente suas dúvidas. Mei explicou, Chico tem 3 vantagens. Primeiramente, ela é famosa, influente e tem uma imagem muito positiva. Com seu talento mediano, ela pode se tornar um modelo para o grande número de ninjas civis da vila. E ela também está recrutando discípulos. Embora ela não possa se comparar a você em cultivar discípulos, sua popularidade não é menor que a sua. Ichiro assentiu. Ele sabia disso. Essa era considerada a maior vantagem de Chico. Segundo, continuou Mei, Chico é sua discípula. O status de discípulo de um Kage é naturalmente um nível superior aos demais. Esta é uma regra não escrita do mundo ninja e se aplica a todos os lugares. Além disso, tornar-se um conselheiro de um discípulo de um Kage também pode aumentar a autoridade do Kage. E o discípulo de um Kage está mais familiarizado com ele, facilitando a cooperação. Sem mencionar que Chico também foi assistente de Ichiro. Sem dar muito tempo para Ichiro pensar, Mei continuou. Terceiro, Chico é uma mulher. Ichiro ainda estava pensando no segundo motivo. Ao ouvir isso, ficou subitamente atordoado e reagiu rapidamente. Isso mesmo, Chico é uma mulher. Isso é realmente muito importante. Primeiramente, as ninjas representavam pelo menos 1/3 da vila. Era necessário que todos vissem uma ninja que pudesse servir de modelo. Esse modelo costumava ser Mei. No futuro, seria Chico. Naquela época, os ninjas também eram humanos. Muitos assuntos, de fato, precisavam ser tratados por mulheres. Por considerações humanísticas, era realmente necessário que houvesse uma mulher no conselho consultivo. Ichiro foi muito decidido. Então está decidido. Não há momento melhor que o presente. Vamos ligar para os 2 agora e promovê-los. Onoki e os outros trocaram olhares e não se opuseram. Ichiro claramente queria resolver as coisas antes de deixar a vila para se divertir, e eles estavam dispostos a cooperar. Kawakita e Chico tinham acabado de ser promovidos e não haviam saído da vila. Após receberem a notificação, chegaram rapidamente ao escritório do Tsuchikage. Ichiro pediu que alguém providenciasse assentos para eles e então anunciou a resolução de nomeá-los como conselheiros. Claro, essa nomeação ainda precisava do selo do daimyo, mas isso era apenas uma formalidade. Tanto Kawakita quanto Chico ficaram um tanto desconfortáveis com a nomeação, mas Ichiro não explicou e deixou o Iwagakure logo após a nomeação ser feita. Orochimaru não havia estabelecido uma vila escondida na terra dos Redemoinhos, pelo menos não publicamente ainda. Então Ichiro e seu grupo não tinham certeza do paradeiro de Orochimaru. Descobrir o paradeiro de Orochimaru não foi fácil, e Ichiro não tinha certeza de quanto tempo levaria essa viagem para fora da vila, então ele também levou Hiyori, Akino e Kiyoshi. Ichiro liderou os 3, treinando enquanto se dirigiam para a terra dos Redemoinhos. Desta vez, Ichiro nem se deu ao trabalho de encontrar um pretexto para deixar a vila, recebendo diretamente uma missão do Departamento de Inteligência para ir à terra dos Redemoinhos e trocar informações. O conteúdo da missão era muito simples, ir até um local designado na terra dos Redemoinhos e recuperar as informações deixadas lá por um ninja da inteligência. Assim, o mestre e seus 4 discípulos não foram sobrecarregados por uma caravana de comerciantes em sua jornada e puderam se concentrar no treinamento. Ichiro acabou de mudar o item de treinamento físico diurno do grupo para marcha de longa distância para resolver o problema de viagem. Assim, viajando de dia, treinando e descansando à noite, Ichiro e seu grupo deixaram a terra da terra sem pressa, passaram pela terra das cachoeiras, pela terra do ferro, pela terra do som e finalmente chegaram à terra da água quente. Ao longo do caminho, além de passar por esses países de médio porte, também havia muitos países pequenos não bem marcados no mapa do mundo ninja. Os 3 discípulos seguiram Ichiro e viram muitos costumes locais de outros países e também tiveram algumas trocas amigáveis e hostis com ninjas de outras vilas escondidas. Como um dos principais propósitos de sua vinda desta vez era treinar os 3 discípulos, Ichiro não se esquivava de conflitos com ninjas de outros países, especialmente com as equipes que, como ele, lideravam genins recém-formados em missões. Ichiro frequentemente incitava os 3 pequenos a criarem problemas proativamente. De qualquer forma, com o casca-grossa Hiyori por perto, as provocações de Ichiro sempre alcançavam um efeito satisfatório. Claro, Ichiro havia usado o jutsu da transformação. Caso contrário, se as pessoas soubessem que o 4º Tsuchikage havia aparecido repentinamente no território de outro país, seria ruim se isso fosse visto como uma provocação. À medida que o número de batalhas entre os 3 e seus pares aumentava gradualmente, Ichiro descobriu que o potencial dos 3 estava finalmente começando a aparecer. O ninjutsu de liberação de água de Kiyoshi começou a se tornar mais eficiente, e o timing de seus jutsus também se tornou mais e mais preciso. Hiyori aprendeu lentamente a extrair a vantagem física especial do clã Uzumaki. Um Uzumaki, desde que não fosse morto ou aleijado, conseguia se levantar novamente. Após batalha, o controle de Hiyori sobre seu chakra também se tornou cada vez maior. O progresso de Akino não era muito óbvio. Até então, ela basicamente nunca havia vencido e, na melhor das hipóteses, havia sido apenas um empate. No entanto, sua mentalidade estava se adaptando lentamente. Pessoas inteligentes sabem tomar a iniciativa para se adaptar às mudanças no ambiente.
Ela vinha se esforçando para se adequar à identidade de uma ninja, mesmo que sua força ainda não fosse a de uma qualificada. Certa noite Hiyori, que acabará de participar de uma batalha, estava aplicando pomada medicinal em Akino. Como uma ninja de combate corpo a corpo com poucas técnicas de luta, como sempre, ela havia sido espancada até a morte. Embora a constituição Uzumaki permitisse que ela se recuperasse rapidamente, a sensação de dor não seria menor. Olhando para Hiyori, que fazia uma careta, Ishiro perguntou: Hiyori, tente a técnica do clone das sombras. Você melhorou um pouco hoje. Talvez desta vez você consiga. Sim, Hiyori levantou-se agilmente e formou selos de mão, e ao mesmo tempo gritou: técnica do clone das sombras. A garotinha detestava praticar controle de chakra e ninjutsu. A razão pela qual ela estava tão ágil desta vez era que também sentia que estava prestes a aprender e finalmente poderia acabar com aqueles dias de sofrimento. Quanto ao motivo de ela ter gritado, era porque sempre sentiu que gritar aumentaria a taxa de sucesso e também aliviaria os sentimentos desconfortáveis em seu coração. Então Ishiro não a impediu. Um clone das sombras idêntico a Hiyori apareceu. Os dois se entreolharam e então, sem se importar com a presença de Ishiro e dos outros dois, começaram a conversar animadamente. Depois de um longo tempo, finalmente se lembrando de que Ishiro e os outros dois ainda estavam esperando por ela, Hiyori se virou tolamente e coçou a cabeça para os três com um sorriso envergonhado. Suspiro, Hiyori, você se saiu bem. O professor vai te recompensar com um presente. Enquanto falava, Ishiro tirou um pergaminho que havia preparado há muito tempo de sua bolsa de ferramentas ninja e disse em voz suave: este contém as ideias do seu professor e de seus irmãos mais velhos sobre o treinamento de andar sobre a água. O treinamento de andar sobre a água pode melhorar o controle do chakra. Estude-o bem. O sorriso no rosto de Hiyori desapareceu gradualmente. Então, com uma imobilidade mortal, ela pegou o pergaminho e caminhou lentamente até Akino para se sentar, sem dizer uma palavra. Capítulo 293. 2 dias depois, o grupo de Ishiro chegou à costa da Terra das Águas Quentes. O caminho mais rápido para a Terra dos Redemoinhos era, claro, por terra, atravessando toda a Terra do Fogo. Mas Ishiro não ousou correr o risco. Viajando pela Terra do Fogo com 3 genins novatos, eles certamente seriam descobertos. Para ampliar os horizontes de seus 3 discípulos, Ishiro optou por não voar desta vez. Então, decidiu levar os 3 de navio. Na verdade, esta era a primeira vez de Ishiro em um navio no mar. Sem mencionar os 3 discípulos que estavam vendo o oceano pela primeira vez, até o próprio Ishiro sentiu uma sensação de novidade. Kiyoshi Shizawa encontrou uma caravana de comerciantes indo para a Terra dos Redemoinhos e trocou 4 passagens de barco com a condição de fornecer uma escolta gratuita. A frota não era grande, com apenas 3 navios. Ishiro liderou os 3 para treinar no convés de um deles. O líder da frota era um homem do mundo. Ele não menosprezava os 4 por causa da pouca idade de Kiyoshi e seus companheiros. Ele sabia que um capitão capaz de liderar 3 genins recém-formados era no mínimo um chunin. E um capitão que ousou levar 3 novatos para fora de seu próprio país, até mesmo cruzando vários países para realizar uma missão, era, sem exceção, Jounin. Com o Jounin atuando como guarda-costas independente, o líder da frota não poderia estar mais feliz. Se não fosse por considerar que muitos ninjas eram bastante reclusos, o líder da frota já teria vindo há muito tempo para fazer amizade. A frota precisava transitar pela Terra das Ondas. Antes disso, eles navegavam em águas costeiras, e Ishiro e seu grupo sempre conseguiam avistar o litoral à distância. Os 4 treinaram enquanto discutiam questões relacionadas ao mar. Professor Ishiro, nossa terra também tem mar? Perguntou Hiyori Uzumaki. A garota de pele grossa já havia se esquecido de como Ishiro a tratara antes. Ishiro assentiu. A terra da terra também faz fronteira com o mar, e esse mar é ainda maior que este. Ishiro ficou muito satisfeito com Hiyori chamando a terra da terra de nossa terra da terra. Isso demonstrava que o clã Uzumaki havia realmente se integrado a Iwagakure. Professor Ishiro, nossa terra também tem navios grandes? Perguntou Akino Atsumi. Ela gostava da bela paisagem marítima e estava pensando em comprar um navio quando envelhecesse para poder sair e apreciar a vista do mar todos os dias. Sim, não tínhamos muitos navios grandes como este antes, mas desde que iniciamos um comércio abrangente com a Terra do Relâmpago, nossos navios grandes se tornaram mais numerosos. Anteriormente, como a Terra do Fogo, um grande inimigo, só competia com a Terra da Terra em terra. A Terra da Terra não dava muita importância ao transporte marítimo. Mas o estabelecimento da rota comercial marítima fez com que tanto a terra quanto suas indústrias marítimas prosperassem. A probabilidade de uma frota encontrar inimigos no mar não era alta. As habilidades mágicas dos ninjas tornavam a profissão de pirata pouco próspera. Afinal, piratas não podiam correr por aí como bandidos. Havia apenas algumas ilhas no mar onde era possível desembarcar, o que dificultava até mesmo se esconder. O verdadeiro problema potencial para uma frota estava na água, como desta vez. Kiyoshi, que estava treinando no convés, de repente apontou para longe e disse a Ishiro: Professor Ishiro, o que é isso? Ishiro olhou naquela direção e soltou um leve som de surpresa. Tubarões? Nesse momento, outros membros da frota também haviam descoberto os tubarões. O líder da frota saiu para observar e imediatamente entrou em pânico. 1 ou 2 tubarões seriam suficientes, mas aquele cardume denso tinha pelo menos dezenas deles. Um cardume de tubarões daquele tamanho tinha grande probabilidade de atacar ativamente a frota. Não apenas muito provável. Olhando para a direção em que seguiam, eles estavam vindo direto para a frota. O líder da frota imediatamente correu para o lado de Ishiro em pânico e disse a ele com a voz trêmula: Lord Ninja, você poderia, por favor, fazer um movimento para afastar esses tubarões? Naquele momento, o líder da frota estava com muito medo de que Ishiro os abandonasse e fugisse. Os
Os ninjas eram muito rápidos e podiam correr na superfície da água. Contanto que os tubarões não viessem atrás de Ichiro e seu grupo, a possibilidade de eles escaparem ainda era muito alta. Ichiro sabia que o líder da frota estava preocupado com a possibilidade de os 4 fugirem, então disse: fiquem tranquilos, nós cuidaremos disso. Apenas conduzam bem o navio e não adiem a viagem. O líder da frota não estava com disposição para se preocupar com negócios mercantes naquele momento, sua vida estava em jogo. No nível de Ichiro, lidar com um grupo de tubarões naturalmente não era um problema. No entanto, quando esse grupo de tubarões entrou no alcance de percepção do olho da mente de Ichiro, ele ficou surpreso ao descobrir que todos tinham chakra, e a quantidade não era baixa. Ichiro franziu a testa, pensando inconscientemente que seus rastros haviam sido expostos e que ele havia atraído o cerco de ninjas de outra vila. Entretanto, Ichiro olhou ao redor e não havia alvos suspeitos em sua linha de visão. Ele examinou cuidadosamente todos na frota com seu olho da mente, e não houve problemas. Todos eram pessoas comuns. Será mesmo uma coincidência? Ichiro estava um tanto desconfiado. Mas como todos esses tubarões tinham chakra, Ichiro naturalmente não podia deixá-los chegar muito perto. Empurrando gentilmente o líder da frota para longe dele, Ichiro então gesticulou uma cruz com ambas as mãos, mirou nos tubarões e se preparou para lançar liberação de poeira. Mas naquele momento, Kiyoshi disse de repente: Professor Ichiro, podemos tratar esses tubarões como animais de invocação? Kiyoshi não sabia o que estava acontecendo, mas esse pensamento surgiu em sua cabeça no momento em que viu os tubarões. Ichiro ficou atordoado, então suas mãos pressionaram levemente e uma luz azul brilhou. No caminho que o cardume de tubarões tinha que passar, uma luz ofuscante brilhou de repente, e a água do mar naquela área foi instantaneamente vaporizada. O cardume de tubarões que avançava parou bruscamente. Os tubarões que já possuíam alguma inteligência perceberam a crise, e seus instintos os fizeram querer fugir. Nesse momento, Ichiro criou 3 clones da terra e então usou o jutsu rocha leve, pesada para voar com seus 3 discípulos acima do cardume de tubarões. Ao ver o grupo de Ichiro sobrevoar, o grupo de tubarões estava prestes a correr. A voz de Ichiro foi transmitida através do chakra naquele momento. Se vocês ousarem correr, eu mato todos vocês. A maioria dos tubarões ainda queria correr, mas alguns dos maiores pararam de repente. Eles emitiram uma série de chamados em conjunto, e depois de um tempo, o cardume um tanto caótico de tubarões se acalmou. Embora Ichiro achasse aquilo um tanto mágico, ele pelo menos tinha visto a família de Dango e também tinha visto um panda gigante que falava a linguagem humana. Então ele não ficou muito surpreso. Tragam-me 2 que possam entender minhas palavras, disse Ichiro ao cardume de tubarões depois de voar mais perto. 2 dos maiores tubarões imediatamente nadaram para fora do cardume. Ichiro sentiu um deles com o olho da mente. Sua quantidade de chakra era aproximadamente do nível Chunin. Somado à já poderosa força física do tubarão, provavelmente tinha a força de um Jounin especial. Se eles lutassem contra um ninja no mar, nem mesmo um general Jounin seria capaz de mantê-los lá. Um cardume de tubarões com vários tubarões com força equivalente a um Jounin especial era muito mágico. Nesse momento, uma onda de chakra fluiu rapidamente pelo corpo de Ichiro, dando às pessoas a sensação de que ele liberaria um poderoso ninjutsu a qualquer momento. Embora esses tubarões líderes não fossem fortes, eles ainda tinham um julgamento mais básico. Ichiro poderia matá-los instantaneamente. Você consegue falar a linguagem humana? Ichiro perguntou. Os 2 tubarões balançaram rapidamente a cabeça, ao mesmo tempo em que faziam sons incompreensíveis com suas bocas. Olhando para as cabeças enormes balançando de um lado para o outro, Ichiro sentiu uma leve dor de cabeça. Se eles não conseguem falar, a comunicação é impossível. Quantos tubarões há no seu clã? São todos eles? Ichiro tentou perguntar novamente. Para ser honesto, Ichiro realmente não gostou muito dessa quantidade de tubarões. Tubarões não eram animais de invocação adequados para Iwagakure. Afinal, seu principal campo de batalha era em terra. E Ichiro menosprezava tanto a quantidade quanto a força dos tubarões à sua frente. Mesmo para seus discípulos, um animal de invocação de nível Jounin especial não seria útil por muitos anos. Embora o crescimento de um animal de invocação estivesse relacionado ao seu contratante. E um animal de invocação com um contratante crescesse mais rápido do que os outros membros do grupo. Essa velocidade se baseava na frequência de invocações. Iwagakure simplesmente não encontrava muitos ambientes de combate onde tubarões pudessem ser usados. Ao ouvir as palavras de Ichiro, os 2 tubarões pareceram sentir seu desdém. Rapidamente bateram na superfície da água com as caudas, continuando a emitir aquele som estranho. Ichiro franziu a testa. Não entendo nada. Nesse momento, Kiyoshi disse de repente: Professor Ichiro, eles parecem estar dizendo que tem vários outros grupos de companheiros naquela direção. Ichiro olhou na direção que Kiyoshi apontava, depois para a direção em que as caudas dos 2 tubarões apontavam. Parecia ser verdade. Ele está certo? Perguntou Ichiro. Os 2 tubarões assentiram desesperadamente, olhando simultaneamente para Kiyoshi. Embora ainda parecessem ferozes, Ichiro sentiu que talvez estivessem expressando gratidão. Balançando a cabeça para dissipar esse pensamento incrível, Ichiro disse: Leve-nos até seus outros companheiros. Os 2 tubarões imediatamente assentiram, e então se viraram para começar a orientar o cardume. Ichiro gritou algumas palavras para a frota à distância, dizendo que seu grupo não iria para a terra dos redemoinhos por enquanto. Então, Ichiro liderou seus 3 discípulos e voou em direção às profundezas do mar. Quanto aos sentimentos das pessoas na frota naquele momento, Ichiro expressou que não se importava. Inicialmente, Ichiro pensou que o voo levaria muito tempo, mas depois de apenas meia hora, o cardume de tubarões chegou ao seu destino.
Observando o cardume de tubarões, que somava entre 200 e 300, Ishiro assentiu, demonstrando certa satisfação. Em seguida, voltou a olhar para um dos maiores tubarões entre eles. Enquanto Ishiro olhava para lá, os tubarões também o observavam. Como Ishiro não havia contido seu chakra, o tubarão ainda sentia a pressão terrível que ele trazia de uma grande distância. Os dois tubarões que haviam guiado Ishiro antes nadaram em direção ao tubarão gigante. Os dois lados se comunicaram por um tempo, e então o tubarão gigante nadou imediatamente em direção a Ishiro. Ishiro sentiu com o olho da mente. Seu chakra estava no nível de um Jounin. Com sua vantagem física, um Jounin comum talvez não fosse seu oponente. Este nível mal foi suficiente. Ishiro não queria desperdiçar palavras com a outra parte e disse diretamente: seu clã já assinou um contrato de invocação com outras pessoas? O grande tubarão balançou a cabeça gentilmente, indicando que não. Ishiro perguntou novamente: pretendo assinar um contrato de invocação com você. Você concorda? O grande tubarão hesitou por um momento, então apontou para Kiyoshi Ishizawa, sem saber o que estava dizendo. Ishiro franziu a testa. Parecia que a outra parte não estava recusando. Mas o que isso significava? Ishiro olhou para Kiyoshi. Kiyoshi coçou a cabeça, envergonhado, e disse: parece estar dizendo que quer assinar um contrato de invocação comigo. O Ishiro ficou atordoado e então assentiu. Não importava com quem ele assinasse. De qualquer forma, aqueles tubarões não o ajudavam muito. Esta escola de tubarões, Ishiro a destinar aos seus discípulos e aos Chunin e Genin da vila, em primeiro lugar. Ishiro tirou alguns materiais de sua bolsa de ferramentas ninja e começou a fazer um pergaminho de invocação. Era algo que Ishiro não havia preparado. Se não fosse por Ishiro ser o Tsuchikage e Mei ter relatado a ele o progresso da pesquisa da vila sobre jutsu de invocação, Ishiro não saberia como fazer um pergaminho de invocação. Cerca de meia hora depois, um pergaminho de contrato de invocação do tamanho do corpo de Ishiro foi finalmente concluído. Então o grande tubarão, em nome de toda a escola de tubarões, infundiu seu sangue no pergaminho. Por fim, Kiyoshi mordeu o dedo e escreveu seu nome no pergaminho com seu sangue. Capítulo 294. Após a assinatura do contrato de invocação, a atmosfera tornou-se harmoniosa. O medo nos olhos do grande tubarão enquanto olhava para Ishiro também diminuiu. E por causa do contrato de invocação, a comunicação entre Kiyoshi Ishizawa e o grande tubarão se tornou muito mais fácil. Ouvindo o grande tubarão usar uma linguagem que Ishiro não conseguia entender para relatar sua trágica experiência a Kiyoshi, enquanto Kiyoshi frequentemente assentia com uma expressão pensativa, Ishiro, Hiyori e Akino se entreolharam consternados. Depois de um longo tempo, a conversa entre o humano e o tubarão terminou, e Kiyoshi começou a contar a história para Ishiro e os outros dois. O professor Ishiro e a veterana Yuko acabaram de me contar sobre suas experiências durante esse período. Yuko, Ishiro olhou para o enorme tubarão à sua frente. Era uma fêmea? No entanto, seja macho ou fêmea, Ishiro sentiu que não combinava muito com o nome. A Sênior Yuko e seu clã viviam originalmente nos mares exteriores, disse Kiyoshi, apontando na direção oposta à costa. Mas há algum tempo a água do mar naquela área tornou-se repentinamente altamente tóxica, e um grande número de tubarões morreu. Alguns tubarões ainda mais poderosos que a Sênior Yuko foram investigar, mas todos morreram. No entanto, eles também descobriram o motivo. Descobriram que perto do local onde a Sênior Yuko e os outros viviam, havia metade de uma salamandra gigante morta. Nesse momento, Kiyoshi olhou para Ishiro com uma expressão estranha. Hiyori não reagiu. A garota talvez até tivesse esquecido que era uma salamandra. O olhar de Akino para Ishiro também era semelhante ao de Kiyoshi. Metade de uma salamandra? Seria o animal de invocação de Anzo? A invocação de Anzo havia sido morta pela liberação de luz de Ishiro, com metade do corpo desaparecendo. A outra metade havia retornado ao local onde estava antes de ser invocada pouco tempo depois. Ishiro piscou, olhando para o tubarão chamado Yuko com a consciência pesada. Kiyoshi não parou por muito tempo e continuou. A veterana Yuko e os outros não tinham onde morar e tiveram que migrar para cá com os tubarões restantes. A veterana Yuko me disse que espera que possamos ajudá-los a encontrar uma área de moradia adequada, concluiu Kiyoshi, olhando para Ishiro com uma expressão esperançosa. Ishiro ficou pensativo. Olhando para aquele cardume de tubarões, uma ideia lhe veio à mente. Kiyoshi, diga a ele que temos negócios agora. Quando voltarmos daqui a pouco, eu os levarei para outra área marítima. Depois que chegarmos lá, providenciarei um lugar adequado para eles. Kiyoshi ficou radiante e estava prestes a ir discutir o assunto com sua veterana Yuko quando Ishiro acrescentou outra frase. Kiyoshi, há uma coisa que você precisa dizer a eles. De agora em diante, eles não têm permissão para atacar humanos ativamente, a menos que os convoquemos para a batalha. Caso contrário, serei o primeiro a não deixá-los escapar. Além disso, diga a eles que se tiverem um bom desempenho, nosso Iwagakuri considerará conceder-lhes energia natural. Kiyoshi não tinha muita clareza sobre o que a energia natural fazia, mas quando ele transmitiu as palavras de Ishiro ao grande tubarão, ele quase pulou de alegria. Depois de fazer um acordo com esse grupo de tubarões para ir buscá-los depois de um tempo, Ishiro liderou seus 3 discípulos e voou em direção à Terra das Ondas. Quando o grupo de Ishiro voou para a Terra das Ondas, eles ficaram surpresos ao descobrir que a caravana mercante estava esperando por eles. Isso também foi bom, poupou muito trabalho para Ishiro.
A viagem da Terra das Ondas para a Terra dos Redemoinhos não teve mais turbulência, e o grupo chegou à Terra dos Redemoinhos com muita tranquilidade. Após chegar ao território da Terra dos Redemoinhos, o grupo de Ishiro não se apressou e continuou avançando lentamente em direção ao coração do país, até que uma flutuação de chakra foi transmitida do anel na mão de Ishiro com o caractere norte, escrito nele. Nagato finalmente entrou em contato comigo. Ishiro sabia que Wagakuri quase não tinha mão de obra na Terra dos Redemoinhos. Era impossível encontrar os rastros de Orochimaru sozinho. Então, desde o início, Ishiro não tinha intenção de procurá-lo. Ele estava esperando a mensagem de Nagato. Após um breve contato com Nagato através da técnica do corpo da lanterna mágica, Ishiro finalmente confirmou a situação atual. 2 dias antes, Juzou Biva e seus 2 companheiros encontraram o esconderijo de Orochimaru. Mas, durante o confronto com Orochimaru, o personagem descartável, além de Juzou e Sasori, foi morto no local por Orochimaru. Depois disso, Orochimaru e os 2 tiveram outra grande luta. A força principal dessa batalha era, naturalmente, Sasori. Juzou estava apenas desempenhando um papel coadjuvante. O resultado da grande batalha foi que um grande número de fantoches de Sasori foram destruídos, e Orochimaru escapou ferido. Agora eles haviam encontrado os rastros de Orochimaru novamente, mas Sasori e seu companheiro não tinham mais a confiança de uma vitória certa. A natureza problemática de Orochimaru residia no fato de que ele era imortal. 2 dias se passaram, e seus ferimentos já poderiam ter se recuperado, mas as marionetes de Sasori não podiam ser reparadas tão rapidamente. Então Nagato usou Ishiro, seu trunfo. Parece que Nagato e Obito já fizeram contato, pelo menos com Zetsu branco. Caso contrário, com a habilidade de Orochimaru de se esconder e Akatsuki sendo estrangeira em uma terra estranha, seria impossível encontrar Orochimaru 2 vezes tão rápido, concluiu Ishiro. Ishiro levou seus 3 discípulos para encontrar primeiro um lugar relativamente escondido e então começou a montar uma barreira natural de selamento de energia. Meio-dia depois, Ishiro entrou com sucesso no modo sábio. Desta vez, Ishiro não se separou de seus 3 discípulos. A força do atual Ishiro havia melhorado rapidamente, e ele tinha a capacidade de proteger a segurança de seus 3 discípulos. Então desta vez planejou levá-los diretamente para encontrar Orochimaru. Ishiro criou um clone das sombras. O clone usou a liberação de porcelana para carregar os 3 pequenos, voando atrás do corpo principal. Logo, o grupo de 4 chegou ao local que Nagato havia mencionado. A base de Orochimaru ainda estava construída no subsolo. O território de Ishiro era o ar. Ele não queria se envolver com Orochimaru no subsolo. Então, liberação da terra. Núcleo de movimento da terra. Ishiro usou a arte sábia para lançar um jutsu de liberação de terra de nível B e controlou a direção do núcleo móvel de terra para ir o mais fundo possível no subsolo. Pouco tempo depois de Ishiro lançá-lo, Orochimaru emergiu do subsolo. Ao ver Ishiro, Orochimaru reconheceu sua identidade à primeira vista. A raposa de Iva, Ishiro. Sênior Orochimaru, nos encontramos novamente e Ishiro riu levemente. Esta não foi a primeira vez que Ishiro e Orochimaru se encontraram. Os 2 tiveram um breve contato em Kerigakuri. Na batalha que matou Jiraiya, os 2 lados também trocaram golpes. Observando as poucas rugas no rosto de Ishiro, Orochimaru suspirou. Que talento invejável! Comparado à última vez que vira Ishiro, as marcas de sábio em seu rosto estavam bem menores. Em seguida, o olhar de Orochimaru percorreu os 3 discípulos de Ishiro e disse: Eu me pergunto qual é o nobre propósito que você, o 4º Tsuchikage, tem em me procurar. O ninja desonesto de Konoha. Orochimaru sabia que Ishiro não estava ali para lutar com ele até a morte. Primeiro, não havia necessidade. Se fosse uma luta até a morte, Ishiro não deveria ter trazido 3 discípulos Genin. Segundo, Ishiro não era uma pessoa isolada. Como o estimado Tsuchikage, seria ele incapaz de mobilizar um grupo de subordinados fortes. Ishiro sorriu fracamente e disse: Alguém me confiou a tarefa de convidar você, Sênior Orochimaru, para se juntar a uma organização. Akatsuki? Orochimaru ficou um pouco surpreso dessa vez. Ele sabia que Akatsuki havia conquistado a Terra da Chuva, mas não pensou muito em matar um velho Anzo. Mas Akatsuki havia enviado Sasori primeiro e depois até mesmo solicitado que o 4º Tsuchikage agisse pessoalmente. Isso deixou Orochimaru curioso. Parece que Sasori não lhe apresentou a Akatsuki em detalhes, Sênior, disse Ishiro, sorrindo. Mas antes disso, como Tsuchikage, gostaria de fazer algumas trocas com você, Sênior. Ouvindo isso, Orochimaru estendeu sua longa língua e lambeu os lábios, então disse: Para Vossa Excelência Tsuchikage negociar comigo, o ninja rebelde de rank S. Estou muito curioso para saber o que você quer, mas estou ainda mais curioso para saber o que você pode oferecer. Vossa Excelência Tsuchikage não negociaria comigo as coisas do pergaminho dos selos de Wagakuri, negociaria? Ishiro sorriu. Naturalmente, eu não prejudicaria os interesses da vila. Mas se você, Sênior, puder oferecer algo suficientemente benéfico para nossa Iwagakuri, acho que o ninjutsu do pergaminho dos selos não é inegociável. Orochimaru estreitou os olhos. De fato, esse Ishiro é exatamente como a inteligência diz, alguém que não segue as regras. Parece que os rumores de que as mudanças em Iwagakuri nos últimos anos foram todas causadas por esse Ishiro não são infundados. E está ficando cada vez mais interessante, Orochimaru não conseguiu evitar lamber os lábios novamente. O que você quer? Orochimaru olhou para Ishiro e disse lentamente. Ishiro sorriu. Orochimaru havia concordado com a troca. A técnica do deus voador do trovão, a técnica de transformação espiritual, a técnica de múltiplos clones das sombras, a técnica de formação dos 8 portões internos, a técnica de multiplicação mútua de marcas explosivas, o genjutsu do Sharingan Izanagi, a técnica de reencarnação do mundo impuro, todas podem ser negociadas. Disse Ishiro. Orochimaru pensou por um momento e perguntou: O que você usará para negociar?
Orochimaru não ficou surpreso com o que Ishiro disse. O estimado Tsuchikage viera pessoalmente negociar com ele. O conteúdo da troca certamente não seria apenas um conjunto de anotações de ninjutsu ou um ninjutsu de nível A. Embora as coisas que Ishiro propôs também fossem coisas que Orochimaru valorizava muito, ele estava mentalmente preparado e não ficou surpreso, mas calmamente pediu a oferta de Ishiro. Informação sobre o Sharingan, informação sobre o Shikotsu Myaku. Essas duas informações são as moedas de troca mais importantes que posso oferecer. Quanto aos outros, nossa vila obteve um Byakugan. Se você, sênior, tiver alguma pesquisa que requeira a cooperação de um Byakugan, podemos discutir. Também possuo um conjunto de jutsus de selamento que podem escapar dos olhares curiosos do Byakugan. Se você, sênior, precisar, também pode ser trocado. Finalmente, se você, sênior, estiver realmente interessado no nosso pergaminho de selos de Vagakuri, você também pode fazer uma oferta. Depois que Ishiro terminou de falar, ele esperou calmamente pela resposta de Orochimaru. Da lista apresentada por Ishiro, as mais importantes eram, de fato, as duas informações. Se fosse outra pessoa, poderia pensar que Ishiro estava sendo deliberadamente misterioso. Mas o que estava à sua frente era Orochimaru, o cientista número 1 do mundo ninja. Ishiro acreditava que o interesse de Orochimaru pelos segredos mais profundos do mundo ninja certamente não seria pequeno. Com certeza, não muito tempo depois Orochimaru falou, se eu quiser trocar por informações sobre o Shikotsu Myaku ou Sharingan, quanto terei que pagar? A informação sobre o Sharingan era originalmente a mais valiosa, mas relativamente mais pessoas sabem sobre ele, então o preço também é um pouco mais barato. Você, sênior, pode me dar 2 dos ninjutsus que acabei de mencionar, ou outros ninjutsus do mesmo nível também seriam bons. O valor da informação sobre o Shikotsu Myaku não é, na verdade, maior que o do Sharingan, mas para você, sênior, isso é mais útil. E menos pessoas conhecem essa informação. Talvez eu seja o único em todo o mundo ninja. Então, pelo preço, vou escolher 2 ninjutsus. Ao ouvir as palavras de Ishiro, Orochimaru hesitou por um momento e disse, tudo bem, vou levar essas 2 informações. Mas o jutsu de selamento que isola o Byakugan, vamos considerá-lo apenas um bônus. Orochimaru concordou prontamente e não disse coisas como garantir a precisão das informações. Nesse nível, essas coisas não tinham importância. Ishiro não desperdiçou palavras e pegou 3 pergaminhos. Orochimaru também foi direto e disse, os 2 ninjutsus para troca de informações do Sharingan são as marcas explosivas de multiplicação mútua e o Izanagi. O que você quer trocar pela informação do Shikotsu Myaku? A técnica do deus voador do trovão, a técnica dos múltiplos clones das sombras, disse Ishiro. Certo. Depois de falar, Orochimaru mordeu a língua, lançou o jutsu de invocação, e após uma baforada de fumaça, várias pequenas cobras brancas apareceram. Cada uma delas cuspiu um pergaminho. Ishiro e Orochimaru jogaram os pergaminhos um para o outro simultaneamente e os inspecionaram no local. Depois de um longo tempo, após confirmar que não havia nenhum problema com os itens, Ishiro guardou os pergaminhos. Capítulo 295. Quando Ishiro guardou o pergaminho e olhou para Orochimaru, ele percebeu que Orochimaru ainda estava imerso em pensamentos, provavelmente ponderando o conteúdo da informação que Ishiro lhe dera. Ishiro não tinha pressa e esperou em silêncio no ar. As 2 informações que ele havia fornecido eram, respectivamente, o método de evolução do Sharingan para o Mangekyou Sharingan, depois para o Mangekyou Sharingan Eterno, e, finalmente para o Rinnegan, e a especulação de que o Shikotsu Myaku e o Byakugan poderiam se combinar para formar o Tenseigan. Esse tipo de informação não era de grande utilidade para uma pessoa comum. Por exemplo, o próprio Ishiro sabia disso desde o início de sua transmigração, mas nunca havia pensado em transplantar um Sharingan ou as células do primeiro Hokage. O principal motivo era que ele não conseguia superar o obstáculo em seu próprio coração. As 4 palavras experimentação humana, quando Ishiro não a havia, ele podia tratá-la como uma espécie de projeto de pesquisa científica no mundo ninja. Mas a sensação depois de vê-la com os próprios olhos seria definitivamente diferente. Sem mencionar fazer isso com seu próprio corpo, isso era algo que Ishiro jamais poderia aceitar. Como transmigrador, embora muitas das mentalidades de Ishiro tivessem mudado, por exemplo, matar pessoas, mesmo algumas boas, algumas pessoas sem parentesco com ele, Ishiro não hesitaria mais, algumas coisas foram mais ou menos mantidas. Por exemplo, Ishiro sempre se viu como uma pessoa, não como um monstro. Ele não queria se transformar em uma cobaia que não fosse nem humana nem fantasma, mesmo que esse sujeito experimental tivesse habilidades especiais em certos aspectos. Depois de um longo tempo, Orochimaru recobrou a razão. Olhou para Ishiro algumas vezes e disse, Excelência Tsuchikage, gostaria de fazer outra troca de informações. O senhor pode escolher mais um ninjutsu em troca da fonte desta informação. Ishiro pensou por um momento e disse, tudo bem, quero a técnica de transformação espiritual. Desta vez, Orochimaru foi ainda mais direto. Imediatamente invocou outra pequena cobra branca, tirou novamente um pergaminho de sua boca e o jogou diretamente para Ishiro. Após recebê-lo, Ishiro deu uma olhada rápida e então guardou o pergaminho. Após guardar o pergaminho, Ishiro criou um clone das sombras. O clone pousou no chão, estendeu um dedo para bater levemente no chão e começou a lançar um ninjutsu sensorial. O corpo principal de Ishiro também estendeu simultaneamente a percepção do seu olho da mente ao máximo. Sênior Orochimaru, não vou revelar a fonte desta informação. Vou apenas lhe contar diretamente. Depois de um momento de contemplação, como se estivesse organizando suas palavras, Ishiro finalmente começou a falar depois de um tempo. 1000 anos atrás, o mundo ninja ainda não era chamado de mundo ninja. Uma deusa chegou a esta terra. Ninguém sabe de onde ela veio. Mas seu poder era suficiente para destruir o céu e a terra, então as pessoas a chamavam de deusa, a deusa Coelho. O que aconteceu durante o reinado da deusa Coelho, eu não sei.
Só sei que a deusa Coelho foi derrotada mais tarde por seus 2 filhos. Um deles é o sábio dos 6 caminhos que possuía o Rinnegan. Não tenho certeza de que tipo de olhos o outro filho dela possuía, mas a situação específica eu já escrevi na informação sobre o Shikotsumi Aku. Os clãs Senju, Uchiha, Uzumaki e outros deveriam ter herdado a linhagem do sábio dos 6 caminhos, enquanto os Hyuga, Kaguya e outros deveriam ter herdado a linhagem do outro filho da deusa Coelho. Quanto à fonte da minha inteligência, embora nosso Iwagakuri não tenha nenhuma linhagem especial, herdamos o ninjutsu do outro filho da deusa Coelho. Nesse momento, o coração de Orochimaru se agitou. Ele se lembrou da vez em Kirigakuri, quando Ishiro usou o Banshou Tenin para se esquivar do ataque furtivo de seu animal invocador. Ishiro continuou: descobri essa informação por meio dessa linha de investigação. Quanto ao processo específico de investigação, não direi muito mais. Ah, certo. A deusa Coelho originalmente tinha uma besta com cauda dentro de si, chamada de 10 caudas. Depois que o sábio dos 6 caminhos e seu irmão derrotaram a deusa Coelho, eles extraíram as 10 caudas e as dividiram nas atuais 9 bestas com cauda. Depois de ouvir o relato de Ishiro, Orochimaru digeriu a informação novamente. Para ser honesto, sem ter visto um sábio de verdade, as palavras de Ishiro não tinham muita credibilidade. Mas Orochimaru não era uma pessoa comum, ele tinha seus próprios critérios de julgamento. No relato de Ishiro não havia nenhuma postura tendenciosa, nenhum nexo causal, apenas a herança relacionada ao ninjutsu. Para Orochimaru isso realmente tinha mais credibilidade. Então ele disse: tudo bem, a transação está concluída. Ishiro também sorriu e disse: transação concluída. Agora vamos falar sobre ingressar na Akatsuki. O líder da Akatsuki possui o Rinnegan. As pupilas de Orochimaru se estreitaram repentinamente. Ele respirou fundo, mas não disse nada, sua mente refletindo constantemente sobre a origem daquele par de Rinnegans. Orochimaru era um ninja rebelde de Konoha. Antes de sua deserção, ele era o sucessor designado do Hokage. Ele conhecia muitos segredos de Konoha que eram desconhecidos para pessoas de fora. Por exemplo, o segundo Hokage, Tobirama Senju, estudou as células de seu irmão mais velho, Hashirama Senju. Por exemplo, Konoha tinha o corpo do primeiro Hokage, Hashirama, mas não o corpo de Madara Uchiha, que foi claramente declarado morto em batalha. Por exemplo, Madara Uchiha tinha um irmão mais novo, que também era excepcionalmente forte, mas morreu nas mãos de Tobirama Senju. Este irmão mais novo parece ter despertado o Mangekyou Sharingan. E já que Madara estava morto, por que Tobirama ainda estava tão cauteloso e mirando o clã Uchiha? Orochimaru já havia especulado sobre essas coisas. Agora, após ouvir a descrição de Ishiro, um esboço se formou gradualmente em sua mente, e ele sentiu que todas as peças estavam prestes a se encaixar. Além disso, pela descrição que Ishiro fez há pouco, Orochimaru sentiu que já estava perto de tocar a essência do mundo ninja, ou melhor, de tocar a verdade do chakra. Ao mesmo tempo, Orochimaru também se interessou pelo Rinnegan de Nagato. Ishiro percebeu que Orochimaru estava tentado. Embora Ishiro tivesse ensinado Orochimaru a fundir o Sharingan para obter o Rinnegan, o processo era muito trabalhoso. Se ele pudesse obter o Rinnegan de Nagato diretamente, evitaria muitos problemas. No entanto, Ishiro não estava preocupado com a segurança de Nagato. Na história original, o corpo de Nagato estava nessa condição, mas Orochimaru ainda era lixo diante dele. Imagine nesta vida. Nesta vida, Nagato não era sobrecarregado pela estátua de Gedo. Ele viajava com pouca bagagem e se concentrava em desenvolver as habilidades do Rinnegan. A força atual de Nagato era definitivamente muito maior do que em seu auge na história original. Para Orochimaru lidar com Nagato, a menos que ele fundisse o Shikotsumi Aku e o Byakugan e realmente obtivesse o Tenseigan, cujo nível não estava abaixo do Rinnegan, seria impossível. Ao ver isso, Ishiro sorriu e disse: a Akatsuki geralmente precisa subjugar um novo recruta. Já que Sazori da Areia Vermelha falhou em completar a missão, então deixe-me testar a profundidade do Sênior Orochimaru em nome do líder da Akatsuki. Depois de falar, o clone das sombras carregando seus 3 discípulos começou a voar para uma altitude maior, enquanto o corpo principal de Ishiro, junto com o clone das sombras no chão lançando ninjutsu sensorial, lançou um ataque contra Orochimaru. O clone das sombras de Ishiro lançou liberação de terra, fluxo de terra, pedra esmagada. O corpo principal de Ishiro então rapidamente formou selos de mão e lançou liberação de água, onda de água violenta e liberação de relâmpago, vinha relâmpago. Em sucessão, Ishiro e seu clone das sombras cooperaram, lançando 3 artes sábias de nível B desde o início, e uma arte sábia de nível B combinando 3 elementos. Em termos de poder, superava diretamente um ninjutsu convencional de nível S. Orochimaru estreitou os olhos. Técnica de invocação, triplo Rashomon. O primeiro portão Rashomon foi destruído diretamente, mas o impacto do ninjutsu combinado de Ishiro também foi enfraquecido. Vendo isso, Ishiro controlou o ninjutsu combinado Água-Terra Relâmpago para passar pelos 2 últimos portões Rashomon e atacar Orochimaru diretamente atrás deles. Técnica de invocação. Desta vez, Orochimaru invocou Manda. Assim que Manda apareceu, antes que tivesse tempo de reclamar, foi atingido pelo ninjutsu combinado de Ishiro. Entretanto, devido ao tamanho enorme de Manda, o impacto da corrente de água e a colisão com pedras no ninjutsu combinado, embora o tenham ferido e deixado sangrando, não foram fatais. O que realmente incomodava Manda eram os raios no ninjutsu combinado. O efeito paralisante produzido pelos raios tornava impossível para Manda se esquivar. A lentidão dos movimentos permitiu que Ishiro controlasse o ninjutsu combinado a tempo para infligir o máximo de dano em Manda. O resultado foi que antes mesmo que o ninjutsu combinado de Ishiro terminasse, Manda não aguentou mais aquela surra passiva e, sentindo dor, cancelou unilateralmente a invocação. Entretanto, Manda ainda deu tempo para Orochimaru contra-atacar.
Formação das 10.000 cobras. No momento em que Manda desapareceu, inúmeras cobras invocadas surgiram do lado de Orochimaru, avançando em direção ao clone das sombras de Ishiro, todas de uma vez. E o corpo principal de Orochimaru aproveitou a oportunidade para se esconder no enxame de cobras. Um lote do enxame de cobras foi levado pelos restos do ninjutsu combinado, mas as cobras venenosas restantes ainda correram para o clone das sombras de Ishiro e o engolfaram diretamente. Felizmente, o corpo principal de Ishiro não ficou parado durante esse tempo. Ele gesticulou um quadrado com as duas mãos, e então uma luz azul brilhou. Liberação de luz, jutsu de desmantelamento atômico. Bum! Após um estrondo alto e um clarão de luz intensa, uma grande cratera surgiu no centro do enxame de cobras. Mais da metade das cobras venenosas morreram sob a liberação de luz. Ao mesmo tempo, o clone das sombras, no alto do céu, vigiando os 3 discípulos, também entrou em ação. Uma grande quantidade de kunai formadas a partir de porcelana, impulsionadas pela gravidade, disparou rapidamente para baixo e, finalmente, a densa kunai mergulhou no enxame de cobras ainda mais denso. Um longo tempo depois, o efeito da liberação de luz terminou e a chuva de kunai cessou. Então Ishiro viu um Orochimaru encharcado emergir do enxame de cobras restantes. Pela sua postura, Orochimaru deveria ter usado sua técnica especial de substituição. Uma rodada de troca havia terminado. Como Ishiro havia criado 2 clones das sombras com antecedência, ele tinha vantagem. Com apenas 3 artes sábias de nível B e uma rodada de chuva de kunai de porcelana, ele forçou Orochimaru a lançar 3 ninjutsus de alto consumo. Então Orochimaru usou novamente a técnica de substituição do corpo de cobra, que também era um ninjutsu de alto consumo. Nessa rodada de troca, o chakra consumido por Orochimaru foi quase milhares de vezes maior que o de Ishiro. Entretanto, a quantidade total de chakra de Ishiro era originalmente muito menor que a de Orochimaru, e depois de fundi-lo com o chakra sábio, a quantidade total de chakra de Ishiro caiu para cerca de 1% do original. Então, desta vez, Ishiro não obteve muita vantagem. E tendo perdido a cooperação do clone das sombras no chão, não foi fácil para Ishiro lançar um ninjutsu de combinação de 3 elementos novamente. Claro, enfrentando Ishiro no ar, Orochimaru também não tinha nenhum método bom. Então os dois lados tacitamente não continuaram a lutar. Nessa rodada de troca, Ishiro confirmou uma coisa. Pela resposta de Orochimaru, seus ferimentos realmente haviam se recuperado. Enquanto subia de altitude com seu clone das sombras, Ishiro disse a Orochimaru: a sede da Akatsuki fica na Terra da Chuva. Se você for para a Terra da Chuva, Sênior Orochimaru, alguém virá atrás de você. Depois de falar, Ishiro deixou a base de Orochimaru. Quando Orochimaru iria para a Terra da Chuva não era da conta de Ishiro. Com o assunto que Nagato lhe confiara concluído, Ishiro planejou ir e cuidar de outras coisas. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 296. Depois que Ishiro foi embora, Orochimaru pensou no local por mais um tempo antes de lançar um jutsu de liberação de terra e desaparecer no subsolo. Muito tempo depois, em outra base no país dos redemoinhos, Orochimaru apareceu e caminhou direto para uma sala na parte mais profunda da base. Na sala, um garotinho de pele clara com 2 pontos vermelhos na testa treinava desesperadamente. Assim que o garotinho viu seu mentor, Lord Orochimaru, entrar, seus olhos, antes indiferentes, imediatamente se iluminaram. Ele caminhou rapidamente até Orochimaru e disse em um tom cheio de respeito e confiança: Lord Orochimaru, o senhor voltou? Orochimaru olhou para o seu recipiente mais perfeito até então, com as emoções em turbulência. Kimimaro, seja em termos de talento ou lealdade, era um futuro receptáculo muito adequado para ele. Mas Kimimaro tinha uma falha, uma doença incurável de linhagem. Este corpo pode ser arruinado antes que possa crescer até o ponto que ele esperava. Entretanto, a doença da linhagem que havia sido uma grande dor de cabeça para Orochimaru agora se tornou uma boa notícia. Uma doença de linhagem deveria ser o despertar de uma Kekkei Genkai suprema. Dessa perspectiva, o primeiro Hokage também deveria ter morrido de uma doença de linhagem, murmurou Orochimaru para si mesmo. Orochimaru sempre teve uma dúvida: como alguém tão forte quanto o primeiro Hokage morria em batalha? É importante saber que as células obtidas do corpo do primeiro possuíam uma força vital incomparável. Então, por que o primeiro morreu? Talvez tenha sido justamente porque o primeiro havia desenvolvido a liberação de madeira. Não, deveria ser a liberação de Yang, ao extremo, que a doença da linhagem era incurável, levando à sua morte. Somente essa causa de morte poderia explicar por que as células do primeiro continham uma força vital tão surpreendente. A Shirama Senju, a liberação Yang Suprema, o corpo desaparecido de Madara Uchiha e o Rinnegan. Pensando nisso, a respiração de Orochimaru acelerou. Mas ele se acalmou rapidamente. Mesmo que o que Ishiro dissesse estivesse correto, era quase impossível para ele sintetizar um par de Rinnegan sozinho. O mundo ninja atual não tinha Madara Uchiha ou a Shirama Senju. Mesmo que tivesse, Orochimaru não conseguiria controlar ninjas daquele nível. Então a única saída era capturá-los. A organização Akatsuki, interessante. Ele era um fantoche ou o próprio Madara Uchiha? Parecia que se juntar a Akatsuki ainda era necessário. No entanto, talvez não seja possível obter o Rinnegan sem dificuldades. Caso contrário, aquele sujeito com o título de Raposa de Iva não teria me contado tudo isso tão diretamente. Nesse caso, a fusão do Shikotsu-myaku e do Byakugan não pode ser facilmente abandonada. Orochimaru olhou para Kimimaro, mas seus pensamentos já estavam voltados para o clã Hyuga na vila de Konoha. Escolher um pássaro engaiolado ou a família principal? Sem os segredos que Ishiro lhe contou, Orochimaru não prestou muita atenção ao clã Hyuga e, naturalmente, o pássaro engaiolado da família Hyuga também não era valorizado por ele. Mas agora, depois de aprender sobre a herança ancestral desses clãs ninja, Orochimaru sentiu que o pássaro engaiolado provavelmente não era simples.
Restava apenas a família principal Hyuga. Além disso, um Shikotsumiaku supremo naturalmente precisava de um Byakugan supremo à altura. A pureza do Byakugan de uma família secundária era provavelmente inferior à da família principal. Corria o boato de que o Byakugan do antigo chefe da família principal Hyuga havia caído nas mãos da névoa. Agora, parecia que a névoa havia obtido apenas um olho, o outro deveria estar com Iwagakure. No entanto, esses dois Byakugans deveriam ter vários selos protetores. Não seria fácil obtê-los. Então, Yashi e Hyuga. Orochimaru relembrou a impressão que teve de Yashi antes de desertar. Kimimaro ergueu os olhos, observando Orochimaru com curiosidade. Ele também sentia que Orochimaru estava pensando em algo, refletindo profundamente. E sua intuição lhe dizia que aquele assunto lhe dizia respeito. É por causa da doença da minha linhagem? Será que decepcionei o Lord Orochimaru? Em relação à troca com Orochimaru, Ishiro estava hesitante. Orochimaru pagará um alto preço em troca de duas informações que pareciam ter pouca utilidade. Parecia ter sofrido uma grande perda, mas Ishiro sabia que Orochimaru havia lucrado. O maior benefício que Orochimaru havia obtido com essa operação fora tempo e oportunidade. Na história original, Orochimaru só aprenderia os segredos do Sharingan durante a Quarta Guerra. E durante esse período, Orochimaru desperdiçou muito tempo com o Sharingan de 3 Tomoe, o Mangekyou Sharingan e as células do primeiro Hokage. O custo desse tempo foi imensurável. Quantas oportunidades desperdiçadas, sem mencionar mais nada, o último usuário de Shikotsumiaku da história original estava nas mãos de Orochimaru, mas ele não conseguiu fazer bom uso dele. Pode-se dizer que por não possuir essas poucas informações que Ishiro lhe dera, Orochimaru perdeu a oportunidade mais fácil de trilhar o caminho de um sábio. Nesta vida, Orochimaru havia obtido essa informação com antecedência. Que nível ele poderia alcançar no futuro? Ishiro também não conseguia imaginar. Mas Ishiro não estava preocupado. Iwagakure e Orochimaru não tinham um ódio irreconciliável. Se Orochimaru realmente se tornasse poderoso, não necessariamente lidaria com Iwagakure. Em segundo lugar, um Orochimaru poderoso seria naturalmente enfrentado por Nagato ou Konoha. Ishiro não era a pessoa mais alta do mundo ninja. Se um acidente acontecesse, não seria ele quem levaria a culpa. E mesmo que Orochimaru encontrasse o caminho certo, não era algo que pudesse ser concluído em 1 ou 2 dias. Quantos anos Madara Uchiha levou na história original para evoluir o Mangekyou Sharingan Eterno para o Rinnegan? O próprio Madara era um mestre da liberação Yin Suprema. Ele só precisava fundi-la com a liberação Yang Suprema do primeiro. Mesmo assim, os olhos de Madara só completaram sua evolução na velhice. Quanto a Orochimaru, nem o corpo nem os olhos do sábio eram seus. Para ele fundir o corpo do sábio de Kimimaro e os olhos do sábio de Yashi Hyuga, a dificuldade seria inevitavelmente maior do que a de Madara. Mesmo que Orochimaru fosse um cientista louco, Ishiro sentia que era quase impossível para ele evoluir o Tenseigan antes da Quarta Guerra da história original. Então Ishiro não estava muito preocupado com sua recente ação de possivelmente ajudar o inimigo. Afinal, Iwagakure também poderia obter muitos benefícios com a recente troca. O mundo ninja era uma disputa de muitos poderes. Ser capaz de aumentar simultaneamente a própria força e a de um determinado grupo era algo bom. Ishiro esperava por mais coisas assim. Se ele negociasse com Orochimaru hoje, cooperasse com a areia amanhã, conspirasse com a nuvem depois de amanhã e conspirasse com Danzou no outro dia. Então não demoraria muito para Iwagakure se tornar o hegemon do mundo ninja. O alvo de Ishiro desta vez foi os Ushogakure. Naquela época, Ishiro havia visitado os Ushogakure uma vez. Naquela ocasião, ele conheceu um ninja muito interessante, Oiwa Takefumi. Esta pessoa, junto com seu filho, agora se juntava a Iwagakure. Foi dessa pessoa que Ishiro aprendeu ninjutsu para suprimir chakra. Naquela época, Ishiro também encontrou um selo muito escondido em um lugar discreto nos arredores de Ushogakure. Naquela época, com o nível de Ishiro, era impossível quebrar o selo. Ele havia julgado na época que este selo deveria ser pelo menos de nível SS, se tal nível existisse no mundo ninja. Agora, aproveitando o fato de estar aqui em Ushogakure, Ishiro planejou tentar novamente. A maior força motriz de Ishiro dessa vez foi a liberação de luz. Se ele não conseguisse quebrá-lo com técnica, usaria a liberação de luz para forçá-lo. Ishiro conduziu seus 3 discípulos até a borda de Ushogakure e parou perto daquele selo. Depois de criar um clone das sombras e fazê-lo usar continuamente ninjutsu sensorial para vigilância, o corpo principal de Ishiro começou a terraplenagem. O selo estava localizado no subsolo. Ishiro o havia sentido anteriormente ao se mover pela terra. Desta vez, Ishiro usou a liberação de terra para cavar diretamente a camada de solo acima do selo. O selo tinha dezenas de metros de profundidade, mas considerando os conhecimentos atuais de Ishiro em liberação de terra, o projeto não era considerado grande. Poucos minutos depois, Ishiro concluiu o trabalho de escavação. Parados na beira de um enorme poço com dezenas de metros de comprimento, largura e profundidade, os 4 olharam juntos para aquele enorme selo. O selo era azul claro, parecendo uma tampa hemisférica colocada de cabeça para baixo no fundo do poço. Ishiro pulou no poço, andou para frente e para trás ao redor do selo diversas vezes, observando cuidadosamente cada runa que compunha o selo. Professor Ishiro, eu nunca tinha visto algumas das runas deste selo antes. Elas não estão registradas nos livros da vila, disse Akino. Para aprender ninjutsu de espaço-tempo, ela havia lido os fundamentos do jutsu de selamento. Ishiro assentiu e disse, isso mesmo. Não só algumas das runas deste selo não estão registradas em nossa aldeia, como também muitos dos métodos de conexão entre as runas são desconhecidos na aldeia. Hiyori, os ancestrais do seu clã Uzumaki são incríveis. Realmente dignos de serem um clã que estabeleceu uma vila oculta com jutsu de selamento, Akino suspirou emocionada. Sério? Haha. Hiyori riu tolamente.
Ishiro sentiu uma dor de cabeça chegando e não queria se incomodar com aquela garota boba. Ishiro pegou um pergaminho e registrou em detalhes as novas runas e os novos métodos de conexão entre as runas de selamento que encontrou neste selo. Então Ishiro começou a inferir as funções específicas dessas runas de selamento e métodos de conexão, comparando-as com este selo existente. Esta pesquisa durou 10 dias. Ishiro e Akino estudaram este selo de propósito desconhecido durante esses 10 dias. Entretanto, 10 dias se passaram, e Ishiro anotou as funções de muitas runas, mas ainda não conseguia inferir a função geral deste selo. Mas hoje finalmente houve uma nova descoberta. Akino, que estava auxiliando Ishiro, por algum motivo hoje, estava segurando a kunai especial de Minato e comparando-a com as runas que eles haviam registrado. Finalmente, em certo momento, Akino soltou um grito de alegria. O grito foi direto do fundo do poço para o chão. Professor Ishiro, eu sei. Essas runas são runas de espaço-tempo. Ao ouvir o som, Kiyoshi, que estava praticando liberação de água no chão, e Hiyori, que estava praticando caminhada sobre a água em uma pequena piscina, correram rapidamente para a borda do poço. Embora os dois não conseguissem entender o jutsu de selamento, pelo que Akino disse, deveria haver algum progresso. Ishiro se moveu ainda mais rápido que os dois. Quando chegaram à beira do fosso e olharam para baixo, Ishiro já havia chegado ao lado de Akino. Akino gesticulava e explicava para Ishiro. Professor Ishiro, olhe, esta runa é uma das runas do caractere Shinobi, em Espada do Amor Shinobi. Esta é uma runa do caractere Espada, está é de amor, esta também é de Shinobi, está é uma runa do caractere de... Os 4 caracteres Espada do Amor Shinobi foram desenhados na kunai especial de Minato, mas esses 4 caracteres não foram escritos nela, mas sim formados por runas condensadas. Ishiro também sabia fazer isso. Quando presidiu os exames Chunin, ele usou runas para condensar números. Acontece que como ele não conseguia entender o pergaminho do deus voador do trovão, Ishiro não se preocupou em memorizar as runas componentes da Espada do Amor Shinobi. Ishiro pegou a kunai especial e a observou cuidadosamente, então começou a inferir a função dessas runas em combinação com essa kunai especial. Capítulo 297. Com uma direção, tanto a especulação quanto a pesquisa se tornaram muito mais fáceis. À medida que Ishiro e Akino Atsumi pensavam em termos de espaço-tempo, muitas estruturas antes incompreensíveis subitamente se tornaram claras. Após meio dia de semi-pesquisa e semi-especulação, as funções dessas runas foram em grande parte desvendadas pelos dois. Ao mesmo tempo, o propósito deste selo também foi deduzido. Quanto a Hiyori Uzumaki e Kiyoshi Shizawa, como não conseguiam entender nada, já tinham retornado há muito tempo para continuar seu próprio treinamento. Ishiro imaginou que dentro do selo deveria haver um portal conectando-se a outra dimensão. O propósito do selo era isolar a conexão entre aquele outro espaço e o mundo ninja. O que raios havia do outro lado da passagem? Ishiro estava muito curioso. Naquele momento, Ishiro estava um tanto hesitante sobre se deveria ou não quebrar o selo. E se, depois que esse selo fosse quebrado, um monstro destruidor de mundo surgisse do outro lado? Entretanto, depois de pensar um pouco, Ishiro decidiu quebrar o selo. Se isso fosse no país da Terra, Ishiro definitivamente pensaria 2 vezes. Mas isso era no país dos redemoinhos, do outro lado do país do fogo. Mesmo que houvesse perigo, Konoha, Kerigakure e Kumogakure estavam na vanguarda. Entre as 5 grandes nações, a Terra da Terra era a mais distante da Terra dos redemoinhos. Pensando nisso, Ishiro criou 2 clones das sombras. Um deles levou os 3 discípulos e seu corpo principal para esperar em alta altitude, prontos para fugir imediatamente se algo acontecesse. O outro clone das sombras estava no chão, pronto para lançar ninjutsu a qualquer momento para interferir em quaisquer inimigos que pudessem aparecer, preparando-se para ganhar tempo para o corpo principal escapar. Depois de se preparar, o corpo principal de Ishiro começou a lançar o ninjutsu, liberação de luz, jutsu de desmantelamento atômico. Uma luz azul brilhou e o selo foi perfurado diretamente com um enorme buraco. As partes restantes do selo piscaram algumas vezes, então se desintegraram completamente. Sem a ocultação do selo, um buraco negro apareceu no fundo do poço. Vendo isso, o corpo principal de Ishiro começou a circular chakra, pronto para fugir a qualquer momento. Enquanto o clone das sombras abaixo começou a se aproximar lentamente do buraco negro. O processo não demorou muito. Depois de um curto período, o clone das sombras chegou à entrada do buraco. Não vendo nada saindo, o clone das sombras pulou direto para dentro. Rapidamente, o clone das sombras que entrou se dissipou. Sentindo as memórias do clone retornando tão rapidamente, Ishiro se assustou. Haveria perigo logo na entrada do buraco negro? Quando ele estava prestes a correr, as memórias do clone das sombras o detiveram. Aquela sensação era gravidade? Para ser mais preciso, era uma gravidade super forte. Depois que o clone das sombras entrou, ele não conseguiu nem ficar em pé e foi jogado de cara no chão. Então o clone das sombras se dissipou. Será que dentro desse selo havia um espaço com gravidade super forte? Espera aí, um espaço gravitacional? Será que este é o espaço gravitacional entre as outras dimensões pelas quais Kaguya Otsutsuki poderia viajar via Yomotsu Irazaka? Pensando nisso, Ishiro criou outro clone das sombras. Desta vez, o clone usou o jutsu da rocha leve, pesada com toda a sua força. O clone, usando o jutsu, voou para dentro do buraco negro, conforme solicitado por Ishiro. Desta vez, o clone das sombras não se dissipou tão rapidamente, mas só foi ativamente dissipado pelo próprio clone depois de um longo tempo. É realmente um espaço gravitacional. Como diabos o clã Uzumaki conseguiu fazer isso? Eles conseguiam até localizar outras dimensões? Depois que o alarme foi levantado, Ishiro planejou descer e ver com os próprios olhos. No entanto, embora não houvesse mais ninguém lá dentro, a gravidade superpesada já era perigosa o suficiente.
Mesmo que quisesse entrar, precisava fazer alguns preparativos. Seu estado atual definitivamente não era bom. Tendo criado clones das sombras várias vezes, a quantidade de chakra de Ishiro era claramente insuficiente e após muitos dias consecutivos estudando o selo, seu estado mental também não era bom. Era melhor descansar uma noite primeiro. No dia seguinte, Ishiro, tendo se recuperado ao seu estado ideal, primeiro entrou no modo sábio e então voou decisivamente para dentro do buraco negro. No momento em que entrou no buraco negro, Ishiro sentiu uma enorme atração gravitacional. Neste momento, Ishiro lançou o jutsu pedra leve, pesada, mas ele ainda não conseguiu neutralizar o efeito da gravidade super forte, e ele caiu rapidamente. No entanto, Ishiro, que estava preparado, não se abalou. Ele se esforçou ao máximo para ajustar a postura do corpo no ar, algo em que era bom. Logo, Ishiro pousou no chão. Embora Ishiro estivesse constantemente ajustando sua forma, ele ainda estava de bruços após o pouso. No entanto, Ishiro estava atualmente fortalecido pelo modo sábio. No modo sábio, a força de Ishiro era muito maior do que o normal. Depois de se esforçar para se levantar do chão, Ishiro tentou pular, mas percebeu que era muito difícil. Só para esticar as pernas depois de dobrá-las, era preciso superar a gravidade aos poucos. Como ele conseguiria pular? Arte sábia a liberação da terra, parede estilo terra. Ainda era possível lançar ninjutsu no espaço gravitacional. Ishiro havia confirmado isso no dia anterior por meio de um clone das sombras. Caso contrário, ele realmente não teria ousado entrar. Ishiro lançou uma parede de terra sob seus pés e conseguiu se levantar. No entanto, limitada pela gravidade super forte, a parede de terra aprimorada por sua arte sábia não era muito alta. Este nível estava longe de alcançar o efeito do ninjutsu de nível A, estilo terra, fortaleza do fluxo de terra. Então Ishiro continuou a conjurar a parede de estilo terra. Depois de conjurar continuamente mais de uma dúzia, Ishiro finalmente elevou o chão até perto da entrada. Como era a primeira vez que ele entrava com seu corpo principal e ele estava com medo de que seus discípulos do lado de fora ficassem preocupados, Ishiro não ficou lá dentro por muito tempo, mas saiu imediatamente. Ao ver Ishiro sair, os três pequenos soltaram um suspiro de alívio. Ao ver isso, Ishiro sorriu levemente, deu algumas instruções aos três e então entrou novamente no espaço gravitacional. Para Ishiro, aquele espaço era uma terra de tesouros. Um lugar tão contínuo, onde se pudesse sentir a existência da gravidade, era raro demais. Era especialmente fácil para Ishiro treinar ninjutsu relacionado à gravidade ali. No ambiente gravitacional do mundo ninja, as pessoas que viviam nele não conseguiam senti-lo, a menos que caíssem de uma grande altitude. Só então a sensação de ausência de peso permitia que as pessoas experimentassem um pouco disso. Mas naquele espaço, Ishiro conseguia sentir constantemente uma imensa gravidade. Era como se alguém o apontasse e o guiasse em ninjutsu gravitacional, e era até mesmo uma demonstração de orientação. Enquanto Ishiro experimentasse cuidadosamente a gravidade ali, que era diferente do mundo exterior, ele poderia aprimorar sua proficiência em ninjutsu gravitacional. Ele praticou inicialmente o jutsu da pedra leve, pesada e o jutsu da pedra pesada. Quando Ishiro sentiu que sua proficiência nesses dois ninjutsus havia atingido o limite, começou a treinar dois novos ninjutsus de nível S, o jutsu da pedra super leve, pesada e o jutsu da pedra super pesada. O processo foi muito tranquilo. Esses dois ninjutsus de nível S eram originalmente versões aprimoradas do jutsu da rocha leve, pesada e do jutsu da pedra pesada. Ao aprendê-los nesse ambiente, tudo pareceu se encaixar naturalmente. Depois vieram o Banshou Tenin e o Shiha Tensei. Esses dois ninjutsus eram mais difíceis de aprender porque os anteriores eram ninjutsus de gravidade, incrivelmente compatíveis com o ambiente. Mas esses dois eram puramente ninjutsus de atração-repulsão. A gravidade está relacionada à atração, mas elas não são completamente equivalentes. No entanto, os ganhos de Ishiro ainda eram grandes. O poder e o alcance de lançamento do Banshou Tenin, o ninjutsu no qual ele já era bastante habilidoso, foram aprimorados. E o maior ganho foi o Shiha Tensei. Este ninjutsu, embora fosse de nível S, raramente era usado por Ishiro, por nenhuma outra razão além de seu poder ser muito baixo. Quando ele o aprendeu, o Shiha Tensei tinha apenas o poder de um ninjutsu de nível C. Ishiro usou o Shiha Tensei principalmente para acelerar kunai. Mais tarde, o progresso de Ishiro no ninjutsu do tipo gravidade foi lento. Foi somente no ano anterior, quando Ishiro se acalmou e não saiu da vila, que ele melhorou um pouco, enquanto organizava vários ninjutsu. Desta vez, Ishiro finalmente deu um salto qualitativo com o Shiha Tensei. Ishiro sentiu que o poder do seu Shiha Tensei agora ultrapassava a maioria dos ninjutsu de nível B e estava se aproximando do nível A. Não é de se admirar que Nagato gostasse de usar o Shiha Tensei contra os inimigos. Era muito conveniente e prático. Um Shiha Tensei que não necessitasse de selos de mão e pudesse ser usado à vontade, se seu poder também fosse grande, por que usar outros ninjutsu? Era exatamente como Ishiro usará a liberação de porcelana por um tempo, simplesmente porque era conveniente de usar. A liberação de porcelana, em constante mudança, era fácil demais para lidar com inimigos. No espaço gravitacional, praticando um ninjutsu após o outro, Ishiro estava cheio de ganhos. É claro que neste espaço, Ishiro não ousou usar o jutsu da pedra pesada em si mesmo, apenas ousando experimentar em objetos ao seu redor. O processo de treinamento foi muito rápido. Em apenas 3 dias, Ishiro conseguiu voar neste espaço usando o jutsu da rocha super leve pesada. Ao chegar nesse ponto, Ishiro não treinou mais e decidiu partir imediatamente.
Voando para fora deste espaço, Ishiro mais uma vez ocultou o buraco negro e, em seguida, usou a liberação de terra novamente para preencher o buraco profundo. Embora sua manipulação simples e rudimentar não pudesse se comparar ao jutsu de selamento do clã Uzumaki, era melhor do que nada. Após terminar, Ishiro liderou seus 3 discípulos e deixou os Ushogakure. No caminho de volta, Ishiro também fez um desvio para recuperar o pergaminho escondido pelo ninja da inteligência, completando assim sua missão na Terra dos Redemoinhos. Como ficaram muito tempo parados em Ushogakure na volta, os 4 decidiram voar. Como seu treinamento em gravidade no espaço gravitacional havia dado resultados, a velocidade de voo do jutsu de rocha leve pesada de Ishiro também era muito mais rápida. Ishiro não havia esquecido sua promessa ao cardume de tubarões, então ele não retornou diretamente para Iwagakure, mas foi até o local onde os tubarões haviam se reunido antes. Ao ver o grupo de Ishiro finalmente retornar, o grande tubarão, Yuko, ficou muito feliz. Ela imediatamente nadou até eles e conversou com Kiyoshi Shizawa. Então Ishiro liderou centenas de tubarões e seguiu em direção à Terra da Lua. Para Ishiro trazer o cardume de tubarões de volta à costa da Terra, havia 2 opções. Uma era contornar a Terra do Relâmpago por fora. Essa rota era inteiramente no mar, mas demorava muito. A outra rota era atravessar a Terra da Lua. Originalmente, essa rota era intransitável para o cardume de tubarões porque os mares dos lados esquerdo e direito da Terra da Lua não estavam conectados. Mas Ishiro disse, isso é simples. Se você não sabe nadar, então voe. Levar essas centenas de tubarões de volta diretamente para a Terra da Terra certamente o deixaria exausto. Mas se fosse apenas cruzar uma Terra da Lua, disse Ishiro, seria moleza. No entanto, Ishiro nunca fora conhecido por sua quantidade de chakra, então com a ideia de economizar um pouco sempre que possível, Ishiro, aproveitando a noite, fez com que o cardume de tubarões seguisse primeiro os rios da Terra da Lua para o interior. Quando eles realmente não conseguiam mais nadar, ele então usava o jutsu da pedra leve, pesada para enviar os tubarões, um por um, para o mar do outro lado. Embora o jutsu de pedra leve, pesada de Ishiro tivesse melhorado muito, ele ainda estava bastante exausto. Felizmente ele finalmente conseguiu colocar todos os tubarões no lugar antes do amanhecer. Capítulo 298. No dia seguinte, os 4, o grupo de Ishiro, sentaram-se nas costas do grande tubarão, Yuko, e seguiram calmamente em direção à costa da Terra da Terra. Os próximos passos foram simples. Ishiro era o Tsushikage. Ele deu algumas instruções aos ninjas no posto avançado costeiro, marcou uma área para aquele grupo de tubarões habitar temporariamente e depois retornou à vila. O assentamento específico do cardume de tubarões ainda precisa ser discutido com o conselho consultivo. Desta vez, Ishiro estava ausente da vila há mais de um mês, o período mais longo desde que se tornará Tsushikage. Então, ao retornar à vila, Ishiro se sentiu um pouco culpado. Entretanto, Ishiro agora era o Tsushikage. A iniciativa estava em suas mãos. Na reunião de alto nível, diante dos olhares inexpressivos de Onoki, Saka, Mei e Ikura, Ishiro fingiu não ver. Ele também ignorou diretamente o riso abafado de Shiko Tomoi. Ishiro assentiu com aprovação para Kawakita com uma expressão que dizia, você se saiu muito bem, não me decepcionou. Desta vez fui à Terra dos Redemoinhos e fiz uma troca com Orochimaru em troca de vários ninjutsus. Sob os olhares estranhos da multidão, Ishiro retirou os pergaminhos entregues por Orochimaru, um por um. Esta é a técnica de multiplicação mútua de marcas explosivas. Esta é a técnica do deus voador do trovão. Este é o genjutsu do Sharingan Izanagi. Esta é a técnica de múltiplos clones das sombras. Esta é a técnica de transformação espiritual. Ishiro anunciou os ninjutsus registrados nos pergaminhos para o grupo, um por um. Vendo que a atenção de todos havia sido completamente desviada como esperado, Ishiro finalmente suspirou de alívio. Ele havia superado esse obstáculo. Naquele momento, ninguém se importava com os pensamentos de Ishiro, todos estavam atordoados por aqueles ninjutsu. Ishiro tomou seu chá enquanto observava as expressões de todos. Vão lá e me deem sermão em grupo. Estão estupefatos, não é? Depois de um longo tempo, Onoki e os outros finalmente voltaram a si. Onoki realmente queria fazer uma cara séria e dar um sermão em Ishiro, mas a curva incontrolável no canto de sua boca o fez desistir da ideia. Depois que Shiko voltou a si, ela perguntou subconscientemente, Professor Ishiro, o que você trocou com Orochimaru? Ishiro tossiu rapidamente e disse, Pequeno Rui, você não precisa se preocupar com isso. De qualquer forma, esses ninjutsu agora pertencem ao nosso Iwagakure. Shiko ficou confusa. Vendo que Onoki e os outros não insistiram na pergunta, ela também não perguntou mais nada. Em um instante, copiarei esses ninjutsus para o pergaminho dos selos. Vamos continuar com o nosso tópico anterior e Shiro mudou rapidamente de assunto. Onoki e os outros já estavam acostumados com o comportamento excêntrico ocasional de Ishiro. Sabiam que Ishiro tinha segredos e há muito tempo não se importavam mais com essas coisas. De qualquer forma, Ishiro agora era o Tsushikage. Ele faria algo para prejudicar o país da Terra? Mesmo que Ishiro tivesse usado o ninjutsu do pergaminho dos selos para negociar com Orochimaru, Onoki disse que valeu a pena. Desta vez, a caminho da Terra dos Redemoinhos, dominei um cardume de tubarões. Esse cardume tem chakra e pode servir como animais de invocação. O líder desse cardume de tubarões escolheu meu discípulo, Kiyoshi Shizawa, e eles já assinaram um contrato de invocação. Qual é a força deste cardume de tubarões? Quantos são? Perguntou Saka rapidamente.
Um clã de animais invocadores onde todo o grupo pudesse treinar com chakra era muito raro. Mesmo que tubarões não fossem muito adequados para Ivagakure, Sokka sentiu que esta era uma boa oportunidade para aumentar a força geral da vila. Há várias centenas, principalmente de nível Chunin e Genin. Há apenas um de nível Jounin. No entanto, este não deve ser o limite máximo deste cardume de tubarões. Este cardume originalmente tinha alguns tubarões de nível Jounin, mas todos morreram em acidentes. Além disso, como esses tubarões são enormes quando realmente lutam, sua força é um pouco maior do que a de ninjas do mesmo nível. No geral, o potencial deste cardume de tubarões não é ruim, disse Ichiro. Sokka sentiu e acrescentou, o limite máximo é Jounin. Isso não é baixo para a maioria dos membros da vila. Se eles assinarem um contrato de invocação e encontrarem um parceiro fixo, seu potencial poderá ser ainda mais aprimorado. Mei também disse, isso mesmo. Se adicionarmos o selo de energia natural, não será impossível cultivar um animal de invocação de nível Jounin de elite. Ichiro assentiu e disse, eu estava pensando a mesma coisa. Coloquei-os temporariamente perto do posto avançado costeiro. Ainda precisamos discutir o ponto específico de assentamento. Onoki pensou por um momento, apontou para uma baía ao norte no mapa e disse, vamos colocá-los aqui. Há pouca gente aqui, então o cardume de tubarões não ficará facilmente exposto. Eles também podem nos ajudar a nos proteger contra inimigos do mar. Ao mesmo tempo, a estrutura desta baía também é boa, adequada para estabelecer um selo de energia natural. Ichiro e os outros olharam e também acharam bom. Então foi decidido. Vendo que a questão da escola de tubarões estava resolvida, Ichiro continuou. Você ainda se lembra daquele selo perto de Uzushogakure que era acima do nível S? Desta vez, Akino Atsumi e eu o estudamos cuidadosamente. Onoki assentiu e disse, eu me lembro. Você disse da última vez que era um selo que você não tinha ideia? Como foi? Você teve algum ganho desta vez? Sim, aprendemos muito estudando o selo desta vez. O nível do jutsu de selamento da vila provavelmente poderá ser elevado novamente. E graças a Akino, também descobrimos muitas runas de selamento relacionadas ao espaço-tempo. Com a ajuda dessas runas, a pesquisa de Akino sobre o deus voador do trovão finalmente atingiu um nível básico. Sério? Onoki ficou radiante. Ichiro assentiu e disse, na verdade, mesmo que Akino aprenda o deus voador do trovão, seu efeito não alcançará o nível do relâmpago amarelo. Mas o maior ganho da nossa pesquisa sobre selos desta vez é possivelmente uma contramedida ao ninjutsu espaço-temporal. Esse selo foi posteriormente destruído por mim usando meu Kekkei Touta. Dentro dele havia outra dimensão. Este selo era usado para selar o espaço, então deve ter um efeito de resistência ou interferência no ninjutsu espaço-temporal. Se estudarmos isso cuidadosamente e adicionarmos este selo à barreira defensiva da vila, teremos uma maneira de lidar com isso. Mesmo que um ninja que saiba usar ninjutsu de espaço-tempo ataque. Onoki e os outros não se opuseram a isso. Konoha, ao produzir sucessivamente 2 usuários de ninjutsu de espaço-tempo, realmente os deixou desconfortáveis. Além disso, Ichiro também mencionou a eles que Obito Uchiha também podia usar ninjutsu de espaço-tempo, o que deixou Onoki e os outros um tanto cautelosos. Esse assunto não foi atribuído a outros, mas deveria ser tratado pelo próprio Ichiro, porque os ganhos desse jutsu de selamento estavam todos em sua mente. Era inútil dá-lo a outros. Nesse momento, Ikura perguntou curiosamente, o que havia por trás do selo? Ichiro explicou, era outra dimensão com gravidade extremamente alta. Fiquei lá dentro por 3 dias e aprendi o jutsu da pedra super leve, pesada e o jutsu da pedra super pesada. Também melhorei muito minha proficiência nos 2 ninjutsus de nível S, Shiha Tensei e Banshou Tenin. Lorde Terceiro, você também pode ir e experimentar quando tiver tempo. Mas tome muito cuidado antes de entrar. Eu mal conseguia ficar de pé, mesmo no modo sábio. Se uma pessoa comum entrasse, provavelmente seria pressionada contra o chão, incapaz de se mover. Onoki assentiu, mas seu interesse não era grande. Seu estilo de combate já estava formado há muito tempo. Em seu estilo de combate, o jutsu da pedra leve, pesada desempenhava apenas um papel coadjuvante. Certo, agora vamos discutir como lidar com esses pergaminhos. Ichiro trouxe o assunto de volta ao ninjutsu de nível S que ele havia usado no começo. Não há nada a dizer sobre o deus voador do trovão. Deu uma cópia para Akino. Ela descobriu as runas de selamento relacionadas ao ninjutsu espaço-temporal, então esta pode ser considerada sua recompensa, disse Ikura. Todos concordaram com a cabeça. Em toda a vila de Ivagakure, apenas Akino tinha algum talento para ninjutsu de espaço-tempo. Se não lhe fosse dado, a técnica do deus voador do trovão só poderia ficar ociosa no pergaminho dos selos. A técnica de marcas explosivas de multiplicação mútua. Você pretende esperar até que a liberação de papel da Kanako seja aprimorada para usá-la? Essa coisa consome muitas marcas explosivas. Outros simplesmente não podem pagar por ela, continuou Ikura. Ichiro assentiu e disse, isso mesmo. Não importa quem use, mas para usar etiquetas explosivas sem nos preocuparmos com o consumo, precisamos realmente confiar em Kanako. Ikura assentiu, franziu a testa e disse, este Izanagi, você está planejando dá-lo ao clã Uchiha de Konoha? Sim. O clã Uchiha sofreu muitas baixas na Grande Guerra Ninja anterior, mas ninguém usou este jutsu. Isso mostra que eles realmente não o conhecem. É possível que os superiores de Konoha estivessem com medo do poder do clã Uchiha e deliberadamente esconderam este jutsu. Já que o conflito entre os dois lados se intensificou, podemos pelo menos ajudar a colocar mais lenha na fogueira. Originalmente, eu estava pensando em enviar alguém para dar este presente à facção guerreira do clã Uchiha. Naquela época, se os superiores de Konoha quisessem atacar os Uchiha, certamente sofreriam pesadas perdas. Mas na volta mudei de ideia. E se os chefões de Konoha acharem que com Izanagi, será difícil lidar com os Uchiha?
Isso seria problemático. Então estou pensando, deveríamos usar Izanagi para trocar por algumas coisas boas com os superiores de Konoha? Se eles não negociarem, vamos ameaçá-los dizendo que daremos Izanagi aos Uchiha. Ao ouvir as palavras de Ishiro, um termo surgiu na mente de todos em uníssono, raposa de Iva. No entanto, ninguém demonstrou isso em seus rostos. Onoki disse, Konoha não vai acreditar em nós. Eles vão pensar, mesmo que negociemos com eles, ainda daremos este jutsu proibido aos Uchiha. No final, o resultado mais provável é que os superiores de Konoha ajam antecipadamente e aniquilem os Uchiha antes que possamos entregar o pergaminho a eles. Saka disse, isso também não é ruim. Pelo menos em um momento crítico, podemos controlar o momento certo para os superiores de Konoha se movimentarem. Só a informação sobre esse momento já é suficiente para fazermos muitas coisas. Por fim, Ishiro tomou a decisão, então vamos fazer assim. Não entregaremos Izanagi aos Uchiha por enquanto. Vamos ver como a situação se desenrola depois. Shiko tomou e disse, pode haver outra maneira de operar. Nós secretamente entregamos o pergaminho aos Uchiha, ao mesmo tempo em que atraímos alguns dos combatentes de alto nível de Konoha e então, instigamos os Uchiha a tomar o poder. Os olhos de todos brilharam. Esse método também não era ruim. Não era difícil atrair um ou dois dos superiores de Konoha. Por exemplo, convocando uma cúpula dos 5 Kages, Tsunade definitivamente teria que ir embora. Vamos manter esse plano como uma alternativa também, disse Ishiro. Ao ver a discussão sobre Izanagi terminar, Ikura continuou. Os efeitos colaterais da técnica dos clones múltiplos das sombras são muito fortes e ela não é adequada para muitas pessoas. Na vila, provavelmente apenas uma parte dos membros do clã Uzumaki são adequados. Ishiro assentiu e disse, eu estava pensando a mesma coisa. Minha discípula, Hiyori Uzumaki, é adequada para este ninjutsu. Depois de um tempo, pretendo ensinar este ninjutsu a ela. Hiyori era um genin e não estava qualificado para aprender um ninjutsu do nível da técnica dos múltiplos clones das sombras. Mas considerando que esse nível de ninjutsu exigia muito do conjurador, foi por isso que Ishiro propôs que Hiyori o aprendesse. Onoki pensou por um momento e disse, tudo bem, a criança Hiyori tem um coração simples e um forte senso de pertencimento à aldeia. Eu concordo. Os outros também não se opuseram. Aliás, se não fosse o clã Uzumaki ser um forasteiro, Onoki e os outros não precisariam pesar os prós e os contras. Finalmente a técnica de transformação espiritual. É muito perigosa. Ishiro, você está pensando em treiná-la você mesmo? Perguntou Ikura. Ishiro assentiu e disse, sim. Onoki alertou. Você pode treiná-lo, mas não o use levianamente. Embora este ninjutsu seja muito útil, sua fraqueza é ainda mais óbvia. Com sua força atual, não há necessidade de correr riscos. Ishiro naturalmente compreendeu a fraqueza da técnica de transformação espiritual. O corpo principal do conjurador era um alvo fixo. Dizia-se que na história original, o amante de Tsunade, Dan Kato, havia morrido por causa disso. Ishiro havia trocado a técnica de transformação espiritual apenas porque queria aprender um pouco da liberação Yin com ela. Aprendê-la não significava que ele precisava usá-la. Por exemplo, a Kekkei Genkai, liberação da tempestade, que Ishiro havia desenvolvido, ele nunca havia usado. Embora a liberação Yin ainda não estivesse no plano de treinamento de Ishiro, o trabalho preparatório ainda poderia ser feito primeiro. Capítulo 299. Após a reunião, Ishiro foi até a equipe de barreira, levando Akino Atsumi com ele. Ishiro deu uma lição a todos os mestres de selamento de nível B ou superior da equipe de barreira, apresentando-lhes as novas runas e os novos métodos de conexão de runas que ele havia aprendido em Uzushogakure. Ele também listou suas especulações sobre as funções das runas relacionadas ao ninjutsu espaço-temporal. Após terminar, Ishiro também atribuiu uma missão à equipe de barreira, permitindo que cooperassem com Akino para adicionar a função de detectar e restringir o ninjutsu espaço-temporal às barreiras defensivas e sensoriais da vila. Esta era uma missão tanto para a equipe de barreira quanto para Akino. Em cooperação com a equipe de barreira, a compreensão de Akino sobre ninjutsu espaço-temporal certamente melhoraria. Além disso, na equipe de barreira, se Akino tivesse alguma dúvida sobre o jutsu de selamento, haveria pessoas que poderiam respondê-las a tempo. Os arranjos subsequentes de Ishiro para Akino foram realizar uma missão por dia com os outros 2 membros do Esquadrão 5 e, em seguida, completar seu treinamento básico diário. O restante do tempo seria gasto na equipe de barreira. Nessa viagem à Terra dos Redemoinhos, os 3 discípulos ganharam algo. Além de Akino ter encontrado uma maneira de se familiarizar com o ninjutsu espaço-temporal, Kiyoshi Ishizawa vinha praticando seu jutsu de invocação ultimamente. Por sugestão de Ishiro, Kiyoshi não escolheu aqueles tubarões adultos e fortes como seu principal animal de invocação, mas sim um pequeno tubarão recém-nascido com uma boa constituição. Durante esse período, Kiyoshi invocava o pequeno tubarão sempre que não tinha nada para fazer. De qualquer forma, Kiyoshi conhecia a liberação de água. Contanto que ele lançasse a liberação de água por perto para criar uma pequena piscina, ele poderia deixar o pequeno tubarão nadar nela. O progresso de Hiyori Uzumaki era o mais óbvio. Depois de aprender a técnica do clone das sombras, a garotinha, que agora conseguia lutar 2 contra 1, sentiu que sua força também havia dobrado. Agora, sem a insistência de Ishiro, ela estava praticando a técnica do clone das sombras sozinha. Ishiro não se apressou em lhe ensinar a técnica dos múltiplos clones das sombras, mas planejou ensiná-la depois que a garotinha completasse seu treinamento de andar na água. Neste dia, Ishiro recebeu um relatório do Jinchuriki dos 5 Caudas An. Os 5 Caudas Kokuo finalmente estava disposto a cooperar proativamente com o ano treinamento de sua Kekkei Genkai. E Kokuo não apenas concordou em ensinar a treinar a liberação de fervura, mas também planejou ensinar a discípula de An e o Itoda, ao mesmo tempo.
Como Tsuchikage e um dos melhores amigos de An como Jinchuriki, Ishiro também participou de todo o processo de aprendizado de Kekkei Genkai por An. Ishiro queria ver até que ponto An e Kokuo se davam bem, e também queria saber como Kokuo ensinava outros a treinar. Ishiro descobriu que o método que uma besta com cauda usava para guiar um ninja no treinamento de uma Kekkei Genkai era completamente diferente de como um ninja normal desenvolvia. Nem An nem Yui precisaram elevar sua proficiência nos dois atributos a um nível muito alto como Ishiro fez. A besta com cauda naturalmente tinha a habilidade de transmitir chakra para outros ninjas. O aprendiz só precisava receber o chakra da besta com cauda e então vivenciá-lo e compreendê-lo. Isso foi como pular o processo de mudança qualitativa de 0 para 1 e concluir diretamente o processo de mudança quantitativa de 1 para 100. A dificuldade foi reduzida mais do que um pouco. Isso deixou Ishiro com muita inveja. Até então, a proficiência de Ishiro no atributo vento ainda estava muito longe de desenvolver uma Kekkei Genkai. Se ao menos eu tivesse uma besta com cauda com atributos duplos de vento e fogo para me ajudar a treinar. De preferência, uma besta com cauda com liberação de chama. Mas isso era obviamente apenas um desejo de Ishiro. A liberação de chama foi desenvolvida recentemente por Ogura Saki. Como qualquer besta com cauda poderia dominar esse tipo de Kekkei Genkai? Ishiro não conseguia se lembrar claramente se os atributos específicos de todas as 9 bestas com cauda foram mencionados na história original. Pelo menos, Ishiro nunca tinha ouvido falar de nenhuma besta com cauda que conhecesse um ninjutsu semelhante à liberação de calor ou à liberação de chama. No entanto, uma besta com cauda com um Kekkei Genkai de vento e fogo era difícil de encontrar, mas ainda havia uma besta com cauda com apenas o atributo vento no mundo ninja. Deixando os outros de lado, os 7 caudas com quem Ishiro teve uma conversa agradável por alguns dias, era do atributo vento. No entanto, os 7 caudas ainda estava em Konoha, então ele não tinha planos para lá por enquanto. Tudo teria que esperar até que os 7 caudas retornasse a Takigakure. Enquanto An e Yui aprendiam a liberação de fervura, Ishiro apenas assistiu ao começo e depois parou de prestar atenção. Ele ainda tinha muitas coisas para resolver. O Byakugan. Na vila de Konoha, na sombria base subterrânea da raiz, após ouvir a resposta de Ei, Danzou murmurou para si mesmo com alguma dúvida. Agora mesmo, o Elite Jounin da raiz, Ei, que Danzou havia enviado para contatar Orochimaru, havia retornado para Konoha. Ei trouxe de volta o pedido de Orochimaru, um Byakugan. Danzou inicialmente pensou que Orochimaru pediria informações ou fundos para pesquisas. A cooperação deles no passado havia sido assim. Mas pelo que Ei disse, o pedido de Orochimaru foi bem específico desta vez. Ele queria apenas um Byakugan. Isso deixou Danzou muito confuso. Embora o mundo ninja se referisse ao Rinnegan, Sharingan e Byakugan como os 3 grandes doujutsu, o Rinnegan era o olho do lendário sábio dos 6 caminhos, e seu status era muito superior aos outros 2. E como o Sharingan havia produzido uma Daru Uchiha, aos olhos de todos os ninjas, ele também era mais forte que o Byakugan. Provavelmente, apenas o clã Hyuga considerava o Byakugan uma Kekkei Genkai comparável ao Sharingan e ao Rinnegan. Danzou não era exceção. Aos seus olhos, o Byakugan era um Kekkei Genkai de reconhecimento muito bom, mas dizer que era um Kekkei Genkai de combate, Danzou apenas zombava. Se outras grandes vilas ocultas valorizassem o Byakugan, Danzou não ficaria surpreso. O Byakugan tinha valor estratégico, quanto maior a vila, maior sua utilidade. Mas para um ninja rebelde como Orochimaru, o Byakugan não era de muita utilidade. Mesmo que Orochimaru quisesse estabelecer uma vila secreta, não precisaria de uma arma estratégica do nível do Byakugan. Danzou não conseguiu entender, mas o QI de Danzou era alto. Tendo suportado a escuridão de Konoha por muitos anos, ele vagamente pressentia que havia um problema ali. Danzou menosprezava Orochimaru em muitos aspectos. Aos olhos de Danzou, Orochimaru era o tipo de pessoa que recebeu uma boa carta na manga, mas depois se encurralou. Ele era claramente o concorrente mais vantajoso para a posição de Hokage, mas no final, ele se transformou em um ninja desonesto. Mas havia uma coisa em que Danzou tinha que admitir que Orochimaru era incrível: pesquisa científica. Pela pesquisa de Orochimaru sobre a liberação de madeira, pode-se perceber que sua capacidade de pesquisa superava a de toda a vila de Konoha. Já que Orochimaru tinha se interessado pelo Byakugan, isso significava que o Byakugan tinha algum segredo que nem mesmo Danzou sabia? Quando Orochimaru estava na vila, ele não tinha muito contato com o clã Hyuga. Para ele se interessar pelo Byakugan apenas agora, isso significava que Orochimaru também só recentemente descobrira alguma função especial do Byakugan? Depois de pensar por um momento, Danzou não decidiu diretamente se trocaria com Orochimaru. É claro que mesmo que quisesse, Danzou não tinha um Byakugan em mãos. O que Danzou mais queria fazer agora era descobrir por que Orochimaru estava interessado no Byakugan. Danzou foi primeiro aos arquivos da Torre do Hokage. Os arquivos da Torre do Hokage existiam desde que o primeiro Hokage fundou a vila de Konoha. E as diversas informações inspiradas e histórias secretas registradas ali eram as mais ricas de todo o mundo ninja. Danzou passou um dia inteiro lendo atentamente os diversos registros do clã Hyuga. O resultado foi lamentável. Ele não encontrou nada. Pesquisando a história conhecida, o clã Hyuga não havia produzido nenhum ser poderoso que ultrapassasse o nível Kage. E o clã Hyuga nunca havia usado nenhuma habilidade além das conhecidas habilidades do Byakugan, nem mesmo em um caso suspeito. A maioria dos registros do clã Hyuga tinha backups nesta sala de arquivo na Torre do Hokage. Mas Danzou acreditava que o clã Hyuga devia ter guardado alguns documentos confidenciais. Mas como obter esses documentos? Primeiro, esgueirar-se definitivamente não era uma opção. Roubar coisas no território do clã Hyuga? Ele estava pensando demais.
Mesmo ninjas que conseguiam usar ninjutsu de espaço-tempo, como Obito Uchiha e Namikaze Minato, não conseguiam. Mesmo que Ishiro agora possuísse um jutsu de selamento que poderia protegê-lo contra o Byakugan até certo ponto, ele não achava que teria esperança de roubar coisas do clã Hyuga. O clã Hyuga não era forte, e havia muitos ninjas no mundo ninja com força suficiente para invadir, mas quase não havia ninguém que conseguisse entrar sem ser descoberto. Danzou acreditava que sua raiz também não tinha essa força. No entanto, Danzou era Danzou. Sua personalidade de não parar até atingir seu objetivo não mudaria. Como o caminho das trevas não funcionaria, ele então veria para a luz. Danzou decidiu usar sua identidade de conselheiro de alto nível para exigir isso diretamente do clã Hyuga. No dia seguinte, Danzou, acompanhado por 2 elites da raiz, Kino e Yotsu, chegou ao clã Hyuga. Yashi Hyuga queria muito expulsar Danzou. O estilo de ação de Danzou era detestado por grandes clãs ninjas como eles, e agora o conflito entre Danzou e a quinta Hokage, Tsunade, era um segredo semipúblico entre os altos escalões de Konoha. Mesmo que Yashi votasse com os pés, ele escolheria Tsunade. Tsunade, do clã Senju, era muito mais satisfatória para Yashi do que Danzou em todos os sentidos. Mas Danzou estava visitando na qualidade de conselheiro de alto nível. Ele não podia recusar diretamente. No salão de recepção da família principal, Hyuga Danzou, com metade do rosto coberto e sem expressão, nem tomou um gole de chá e disse diretamente, chefe do clã Yashi, a situação no mundo ninja é muito desfavorável para a vila. Iwagakure está em ascensão. A raiz foi incumbido pelo conselho de alto escalão para lidar com Iwagakure. Preciso da habilidade de reconhecimento do clã Hyuga. Yashi franziu a testa e quase não conseguiu conter a raiva. Será que os superiores da vila vão se opor ao meu clã Hyuga? Será que Danzou estava agindo por conta própria, ou foi enviado deliberadamente pelos superiores para testá-lo? Se o terceiro ainda estivesse no poder, então, com o entendimento tácito entre o terceiro e Danzou, essa questão provavelmente seria uma decisão dos superiores. Mas o atual Hokage era o quinto, e o quinto provavelmente não usaria Danzou intensamente. Nesse caso, essa deveria ser uma ação pessoal de Danzou. Pensando nisso, a confiança de Yashi aumentou. Ele disse fracamente, fique tranquilo, conselheiro Danzou. Se os superiores tiverem algum pedido, podem convidar meu clã Hyuga na forma de uma missão. Eu considerarei. Você só pode estar brincando. Embora todos os meus subordinados tenham o pássaro engaiolado, eles não trairão a família, eles não me trairão. Somos todos uma família amorosa. Mas se eles se juntarem à raiz, com o pássaro engaiolado os restringindo e o selo de erradicação da língua amaldiçoada os controlando, eles ainda obedecerão às minhas ordens como fazem agora? E Danzou, ouvindo a resposta ingrata de Yashi, ficou furioso. Eu, que silenciosamente dediquei décadas a Konoha, um ex-conselheiro, um atual conselheiro, um futuro Hokage, visito você pessoalmente, um júnior. E você tem a audácia de recusar e se gabar comigo? O que quer dizer com vou considerar? Pensando nisso, Danzou lançou uma bomba. Hehe, chefe do clã Yashi, receio que você não saiba que alguém está tentando quebrar o selo do pássaro engaiolado. Ao ouvir isso, Yashi ficou chocado. Alguém está pensando em quebrar o selo do pássaro engaiolado de novo? Então ele ficou furioso. Qual bastardo de uma família secundária comeu o coração de um urso e a vesícula de um leopardo, ousando ter planos para o pássaro engaiolado? Mas no final, Yashi voltou à sua postura calma. Que eles tenham planos para isso. Já faz tantos anos. Não é como se 1 ou 2 gênios da família não tivessem pensado nisso e feito isso. Alguém já fez algum progresso? Era um assunto interno que poderia ser investigado lentamente mais tarde. Mas agora, diante de Danzou, ele não podia perder a dignidade de líder do clã mais forte do mundo ninja. Yashi sorriu para Danzou com um ar nobre, pelo menos para dar a Danzou a sensação de não estou em pânico, estou confiante. Meu clã Hyuga é o mais forte do mundo ninja. Não alguém que um conselheiro de um Hokage ultrapassado possa controlar. Danzou não tinha pressa. Estendeu a mão, pegou uma xícara de chá, tomou um gole e disse baixinho. Quem está liderando isso é Orochimaru. E então Yashi não estava mais calmo. Ele não conseguia mais ficar calmo. Embora Yashi estivesse confiante no pássaro engaiolado de sua família, enfrentando Orochimaru, ele não tinha confiança em seu coração. Porque como chefe do clã Hyuga, Yashi sabia que a maior força do pássaro engaiolado residia na alma. O pássaro engaiolado era diferente de um jutsu de selamento comum. Era um selo amaldiçoado que combinava alma e corpo. Nem mesmo o ninja do clã Uzumaki, especializado em técnicas de selamento, conseguiu quebrar o pássaro engaiolado. Mas Orochimaru era diferente. Informações revelavam que Orochimaru havia pesquisado ninjutsu relacionado à alma. Se Orochimaru realmente liderava essa pesquisa, então não era impossível que o pássaro engaiolado fosse quebrado. Capítulo 300. Yashi Hyuga ficou desconfiado das palavras de Danzou e começou a se perguntar quem na família secundária poderia traí-lo. Mas ao pensar nisso, Yashi descobriu que parecia que qualquer um era possível, incluindo seu próprio irmão mais novo. Quanto a quem teve a oportunidade de contatar Orochimaru, embora o número fosse relativamente pequeno, ainda incluía a maioria dos membros da família secundária. Entretanto, como a família secundária tinha o selo do pássaro engaiolado, eles não tinham medo de que o Byakugan fosse perdido. Então muitos membros da família secundária frequentemente realizavam missões fora da vila como ninjas normais. Enquanto Yashi ainda lutava com isso, Danzou falou novamente. A coisa mais urgente agora é descobrir a razão pela qual Orochimaru cobiça o Byakugan e a possibilidade de ele quebrar o selo do pássaro engaiolado. Chefe do clã Yashi, preciso inspecionar todos os documentos secretos do clã Hyuga, incluindo aqueles sobre o pássaro engaiolado. Yashi ficou chocado. Então era isso que Danzou esperava. Será que o que ele disse sobre Orochimaru agora há pouco era mentira? Quem realmente estava atrás do pássaro engaiolado era o próprio Danzou.
Assim, Yashi disse em um tom que não admitia discussão. O pássaro engaiolado é a base que garante que a linhagem Byakugan não se disperse. Mesmo que você realmente tenha uma ordem do quinto, conselheiro Danzou, eu não a darei a você. Danzou fingiu grande raiva, mas se obrigou a suportá-la dizendo, então o chefe do clã, Yashi, pode inspecionar pessoalmente o caso do pássaro engaiolado. Quanto aos outros documentos, certamente você não encontrará outra desculpa para recusar. Yashi não conseguiu conter a carranca. Porque parecia que Danzou estava atrás desses documentos desde o início. Mas naquele momento não era bom que ele recusasse novamente, caso contrário, ele ofenderia Danzou completamente. Yashi sabia que os superiores de Konoha estavam de olho no clã Uchiha. Ele não queria atrair a atenção de Danzou e dos outros para o seu lado. Depois de pensar por um momento, Yashi ainda assentiu relutantemente. Então, Yashi enviou alguém para convocar Izashi Hyuga, e pediu que Izashi levasse Kinoe aos arquivos do clã Hyuga. Pouco tempo depois, os dois chegaram ao salão de recepção carregando uma grande pilha de documentos que pareciam antigos. Danzou apenas olhou para eles e percebeu que havia muitas coisas remanescentes do período dos estados combatentes lá dentro, então assentiu satisfeito. Esses documentos secretos coletados pela família principal Hyuga não eram, na verdade, de grande utilidade. Esses documentos eram considerados segredos durante o período dos reinos combatentes, mas os tempos haviam mudado. Já se passaram décadas desde a fundação das vilas ocultas, e esses documentos há muito haviam perdido grande parte de sua utilidade. Claro, se essas coisas realmente contivessem algum segredo que o clã Hyuga não estivesse disposto a tornar público, então Yashi não teria sido provocado pela armadilha nas palavras de Danzou e se comprometido tão facilmente. Entretanto, a inspeção de Danzou dessa vez foi proposital, então ele realmente descobriu algo errado. Em um pergaminho remanescente do período dos estados combatentes estava escrito esta passagem: parentes distantes vieram visitar. O ninjutsu deles é estranho. Isso fez os olhos de Danzou brilharem imediatamente. Ele apontou para o conteúdo e perguntou a Yashi. Yashi franziu levemente a testa. Ele disse, meu pai foi morto repentinamente na linha de frente da batalha contra a névoa. Ele nunca me contou nada sobre parentes distantes. Danzou também franziu a testa. Não estava satisfeito com a resposta de Yashi, mas era um fato, e ele não tinha nada a dizer. No entanto, o propósito da viagem de Danzou havia sido alcançado. O Byakugan, estimado por Orochimaru, devia ter uma habilidade especial. Talvez Orochimaru tivesse conhecido algum parente distante do clã Hyuga. Depois de refletir por um momento, Danzou disse, chefe do clã Yashi, já que o clã Hyuga não está disposto a se juntar à raiz, então preciso de um par de Byakugan para transplantar para meu subordinado. Yashi ficou furioso. A família principal Hyuga tinha apenas uma pessoa por geração, passada de pai para filho, de filho para neto. Nesta geração, a família principal contava apenas com Yashi. Até mesmo seu irmão mais novo havia sido marcado com o selo do pássaro engaiolado. O principal chefe de família da geração anterior era seu pai, e os olhos de seu pai foram arrancados pelos ninjas da névoa. Mais atrás, os olhos de cada geração da família principal Hyuga haviam sido preservados, mas esses olhos pertenciam aos seus ancestrais. Como ele poderia estar disposto a entregá-los a Danzou? Se Yashi tivesse o Byakugan de outra pessoa sem parentesco, não seria impossível dar um par a Danzou. De qualquer forma, Danzou também era um ninja de Konoha e não usaria uma ferramenta poderosa como o Byakugan para ajudar o inimigo. Diante do impassível Danzou, Yashi só conseguiu reprimir a raiva em seu coração e dizer, conselheiro Danzou, por favor, retorne. Mostrei a você todos os documentos secretos do meu clã. Não pense em mais nada. Danzou bufou friamente. Ele não era o Hokage e não tinha como usar uma causa maior para pressionar Yashi. Ele só podia ultrapassar os limites, usando o nome do Hokage como pretexto para testá-lo. Agora que Yashi estava assumindo uma postura que dizia que não funcionaria mesmo se o Hokage viesse, ele não tinha outra saída. Danzou, que havia se separado de Yashi em más condições, não estava muito zangado. Ele já havia adivinhado a reação de Yashi há muito tempo. Aquilo ali era apenas um teste. Em seguida, o que Danzou precisava considerar era como responder a Orochimaru. Danzou certamente não lhe daria o Byakugan de que ele precisava. Sem mencionar que ele não tinha um, mesmo que tivesse, ele o guardaria para seu próprio uso e não o daria generosamente a Orochimaru. Como não conseguia produzir um Byakugan, Danzou teve que usar outras coisas para trocá-lo. Mas, diante da atitude de Orochimaru, ele temeu que teria que sangrar desta vez. Do outro lado, depois que Danzou foi embora, apenas os dois irmãos, Yashi e Izashi, ficaram no salão de recepção da família principal Hyuga. Izashi perguntou a Yashi com alguma incerteza, irmão mais velho, os parentes distantes registrados nos documentos secretos. Poderiam ser os parentes distantes na lua sobre os quais meu pai nos contou quando éramos jovens? Yashi também franziu a testa. Ele também não havia lido os documentos em detalhes. Quando assumiu o comando do clã, apenas os havia examinado rapidamente. Quando eram crianças, seu pai, Tokuhiro Hyuga, contava-lhes histórias sobre seus parentes que viviam na lua. No entanto, os irmãos, que ainda eram crianças na época, consideravam isso uma lenda ou mito. Após refletir por um momento, Yashi disse, antes eu também achava que isso fosse uma lenda, mas considerando o propósito de Danzou, receio que realmente tenhamos uma linhagem de parentes distantes. Quanto a se eles realmente estão na lua, ainda é difícil dizer. Izashi hesitou por um momento e então disse, irmão mais velho, agora mesmo. Danzou parecia estar mais preocupado com as habilidades do nosso Byakugan do que com nossos parentes distantes. Yashi se lembrou por um momento. De fato, os olhos de Danzou brilharam ao ver as palavras jutsu estranho, e ele demonstrou uma expressão como esperado. Olhando para o irmão mais novo e vendo sua expressão de quem queria dizer algo, mas se continha, Yashi bufou e disse, não pense demais.
Você não sabe quais são as habilidades do Byakugan? Você sabe quantas técnicas secretas do punho gentil existem? Onde teríamos outros ninjutsus estranhos? Ao ouvir as palavras do irmão, Hisashi ainda se sentia relutante em seu coração. E se o Byakugan realmente tiver outras habilidades? E se essa habilidade se perder no longo rio do tempo? Na verdade, o que Hisashi não sabia era que Yashi definitivamente não estava pensando menos que ele naquele momento. Ainda mais como chefe do clã, Yashi esperava mais do que ninguém que o Byakugan tivesse outras habilidades. Os registros familiares eram muito claros. O Sharingan de Madara Uchiha naquela época era superior ao Sharingan de 3 Tomoe. Aqueles olhos misteriosos podiam até invocar um deus-demônio comparável em tamanho a uma besta com cauda para ajudar em batalha. E o Byakugan, que era claramente tão famoso quanto o Sharingan, só tinha capacidade de combate para ser coordenado com o punho gentil. A pressão sobre ele como líder do clã Hyuga era imensa. Depois que Hisashi saiu, Yashi soltou um longo suspiro sozinho. Naquela noite, os dois irmãos, em suas respectivas casas, ativaram seus Byakugan e observaram a lua a noite toda. Enquanto Danzou ainda pensava em quais condições usar para satisfazer Orochimaru, e enquanto os irmãos Hyuga observavam a lua, o lado de Orochimaru já havia começado a agir. Orochimaru já havia previsto que Danzou não concordaria com seu pedido, então ele já vinha buscando uma saída em outras direções. Poucos dias depois, o daimyo do País do Relâmpago anunciou repentinamente, com grande alarde, que queria assinar um tratado de paz com o País do Fogo. A Vila Oculta das Nuvens também anunciou que enviaria uma delegação a Konoha para discutir os assuntos específicos do tratado de paz com os superiores de Konoha. A notícia chegou de repente, e os ninjas e civis de todo o mundo ninja acharam que era inexplicável. Se havia paz no mundo ninja, havia paz. Onde estava a necessidade de assinar um tratado de paz formal? Nunca houve tratados de paz no mundo ninja, apenas tratados de reparação de guerra entre nações vitoriosas e derrotadas. Além disso, o iniciador deste tratado de paz foi, na verdade, o quarto Raikage. Um Raikage temperamental que desejava poder lutar de frente com alguém todos os dias iria de fato solicitar proativamente a assinatura de um tratado de paz? O Raikage tomou o remédio errado? O que era ainda mais intrigante era que Konoha ainda não havia respondido, mas a delegação enviada pela Vila das Nuvens já havia deixado a Terra do Relâmpago. Quando Ishiro ouviu a notícia pela primeira vez, sentiu que algo estava errado. Na história original, a nuvem também havia feito algo parecido, usando a vida de um de seus oficiais de alto escalão em troca do corpo de Hisashi Hyuga. Mas o incidente do sequestro de Hinata na história original deveria ter ocorrido um pouco mais tarde. Não era grande coisa. A linha do tempo do mundo de Naruto já havia sido lançada no caos absoluto por aquela grande borboleta, Ishiro. Nesta vida, até a quarta grande guerra ninja já havia sido travada. A batalha final da história original, se ainda acontecesse nesta vida, teria que ser pelo menos a quinta guerra. Mas Ishiro tinha acabado de contar a Orochimaru a informação sobre o Byakuga, e pouco tempo depois, a nuvem estava prestes a atacar o clã Hyuga. Era muita coincidência. O desenvolvimento da situação pode ser diferente do que Ishiro viu na história original. Isso fez com que Ishiro realmente quisesse ir para Konoha, mas infelizmente, ele estava ocupado com outras coisas e não podia ir agora. Houve 2 grandes eventos em Iwagakure recentemente, e ambos foram bons. O primeiro assunto, Ishiro quase havia esquecido. Era que Kitsushi havia se tornado um quase-kage de repente. Ishiro não sabia o processo de pensamento pelo qual Kitsushi passou ao se tornar um quase-kage. Ele só sabia que durante a quarta guerra na história original, Kitsushi de fato possuía poder de combate de nível Kage. Ishiro não sabia em que momento o Kitsushi original se tornou um quase-kage, nem se foi antes ou depois nesta vida. Mas uma coisa que Ishiro tinha certeza era que o caminho que Kitsushi escolheu depois de se tornar um quase-kage era diferente do original. Na história original, Kitsushi tinha apenas um atributo, terra. Mas nesta vida, quando Kitsushi se tornou um quase-kage, ele completou a transformação da natureza do chakra de um novo atributo. Kitsushi obteve um segundo atributo, fogo. Ishiro não achava que Kitsushi conseguiria desenvolver uma Kekkei Genkai combinando fogo e terra, mas ter mais meios de combate também era algo bom para Kitsushi. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.